Bom, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Referência Talks. Hoje a gente tem dois convidados, nosso primeiro podcast aqui com dois convidados simultaneamente. A gente vai fazer uma apresentação deles aqui. Tenho certeza absoluta que vai ser muito valioso. Espero que você fique até o final, acompanha na íntegra, porque vai valer a pena. Estou aqui com a queridíssima minha esposa, Franciele. Olá! A gente está recebendo duas pessoas maravilhosas hoje, a doutora Yasmine e o doutor Marchus. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vocês são referências para nós, né, dentro da saúde. E ficamos muito felizes por vocês terem vindo, saído de Americana para vir para São Paulo. E só antes deles falarem aqui, eu quero fazer uma breve apresentação. Então, a doutora Yasmine, ela é dentista, referência em embelezamento facial com atendimentos no Brasil e nos Estados Unidos, proprietária do Instituto Lima Lamonier e esposa agora no papel, depois de 18 anos. Depois de 18 anos. Agora no papel ela é esposa de verdade e mãe da Liz. Do outro lado nós temos o queridíssimo Dr. Marchus Lima, nutrólogo. Ele que é mentor de médico, proprietário também do Instituto Lima Lamonier, marido, pai da Liz e cantor. Tá certo ou não? Pagodeiro, cantor, cavaquinista. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A galera... É uma honra. Coloca aí, coloca a palminha. Tenho certeza que vai sair muitos insights valiosos aqui, porque às vezes a gente senta pra bater um papo entre nós, assim, tomando um vinho, participando de um jantar, e sai muita coisa legal. Eu não tenho dúvidas que hoje vai ser diferente. Eu não tenho dúvidas e agradecer também aí pelo convite. Vocês são pessoas especiais pra gente, eu sei que vocês sabem disso. Estavam presentes, né, no aniversário da nossa filha. No casamento foi porque foi meio de última hora, viu? Do nada essa mulher entrou na minha sala, né? rapaz, entrou na minha sala e falou assim, viu, vai pra casa? Eu disse, vou. Aí ela, não, a gente vai no cartório agora que a gente vai casar. Aí eu, ué, mas assim, tipo, não tem documento. Ah, não, tem sim, eu já peguei os documentos, tá tudo certo, vamos lá. Isso aí, eu só assim, eu não vai, eu né? Não vai. E fizemos a festa, e ela fez a festa em 15 minutos. Ou 15 dias, 15 minutos. Em 15 dias. Na verdade, foi até uma semana mesmo. Uma semana, hein? Ela foi avisada em 15 dias, mas não foi resolvido nada. E agora, depois do casamento, tem uma viagem aí também pela frente. Tudo meio bem planejado. A viagem foi planejada. Essa foi. Mas o legal é que a viagem foi planejada antes do casamento. E aí os pacientes agora, tipo, na segunda-feira, terça-feira, quando eu cheguei, eles, uai, doutor, você não vai ter lua de mel, não? Minha lua de mel é com vocês, pô. Nossa! Tem que dar importância, né? É lógico. Exato. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui de negócios, empreendedorismo, carreira, um pouco da especialidade de cada um de vocês aqui também. E principalmente trazer a jornada de dois profissionais, doutor médico e a doutora dentistas, que saíram do zero, né? Ambos saíram do zero e construíram um império dentro da medicina e da odontologia, né? Junto com a mesma clínica, vamos dizer assim, na área da saúde. Então, acredito que vai ser muito valioso, principalmente para quem está na jornada, para quem está construindo, para quem está começando. Quem já começou, mas encontra essas dificuldades, que a gente sabe que empreender é desafiador, mas a gente tem que vencer todos os dias. Então, eu acho que vai ser muito top esse episódio de hoje. É isso, né, Fran? Exatamente. Então, anotem aí todas as ideias que vocês forem tendo, porque vai ser bem valiosa essa conversa. E para começar, a nossa primeira pergunta aqui, eu já tenho meu ponto de vista, mas gostaria de saber, assim, de vocês, como que é trabalhar em casal? Quais os benefícios em trabalhar em casal? E qual que é a parte desafiadora de trabalhar em casal? Você fala ou fala? Quem começa? Pode começar, que depois eu dou meu ponto. Nós temos 18 anos juntos. De verdade, a gente nunca brigar, a gente nunca brigou, sabe? A gente sempre foi da conversa. A gente nunca teve aquela questão de aumentar um pouquinho mais a voz. Eu acho que até falta com respeito. Então, a gente sempre teve regras para cada coisa.
Quando a gente começou, a gente trazia o trabalho para dentro de casa. A gente via que isso desgastava. Por mais que a gente não brigasse, em termos de brigar mesmo, desgastava. Até que chegou um certo momento que a Yasmin falou, ó, vamos fazer uma regra dos 10 minutos. A gente tem essa regra dos 10 minutos. Como que é? A gente chegou em casa. A gente vai falar sobre a empresa no máximo 10 minutos. Acabou os 10 minutos, a gente vai falar sobre o nosso CNPJ, sobre nossa família, sobre nossa vida. CPF. CPF, O seu CPF. A gente vai falar sobre nossa vida, sobre nossa família. Por quê? Porque senão a gente começa a trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa e todas aquelas coisas que eram para ficar no trabalho vão estar dentro do meu hangar, né? Daquele lugar onde eu quero ficar em paz, em harmonia, é onde o avião volta para pousar. E aí imagine esse aeroporto conturbado, né? Cheio de avião querendo sair, mas ninguém pode sair porque está todo mundo numa confusão geral lá dentro. Eu entendo que é mais ou menos essa analogia. Então, quando chega em casa, a gente tem um tempo, é uma regrinha que a gente faz, e aí depois a gente só conversa sobre vida, sobre filho, né? Filho tem muita coisa para conversar. E pra você, Yasmine, como que é? Não, tipo, pra gente, é isso aí mesmo. A gente é muito aberto a conversar um com o outro, posicionar. E depois que a gente viu que a briga tava ficando, assim, conturbado, tipo, o casamento por levar coisa da clínica pra casa, que a gente fez essas regras pra esse momento, foi onde tudo acalmou. Aí perguntou, tipo, a parte difícil que eu acho de trabalhar com o esposo é a cobrança. Porque na hora que a gente tem que cobrar, você tem que pensar, meu Deus, aqui é o CNPJ. Então, e a gente é sócio, então um tem que cobrar do outro quando é necessário. Mesmo que nós dois sempre nos doam muito lá dentro da clínica, mas tem hora que um tem que posicionar. Ó, isso aqui não tá legal, a gente precisa mudar, e aí ter aquele embate ali, mas no final dá certo. Mas essa é a pior parte, é a cobrança um com o outro. Eu tava conversando sobre isso com o Anderson esses dias, porque por mais que vocês tenham um negócio junto, vocês ficam em salas separadas, né? Então vocês não... Graças a Deus. Você já fica... Me fala uma coisa. Como que eu não levo trabalho pra casa se o meu trabalho é em casa, é tudo no junto? Escritório, Não tem tudo como. junto. Então, e nosso desafio é o quê? Que nós passamos o dia inteiro juntos, conversando o dia inteiro. Eu converso com o Anderson o dia inteiro. Tudo que eu sei, ele sabe. Todos os momentos, a gente está junto dentro da mesma bolha. E aí, o nosso desafio à noite é... Não falar sobre trabalho. Porque aí, sabe o que acontece? Às vezes eu tô lá lavando a louça, ou vou tomar um banho. Aí, o que acontece? Eu lembro de uma coisa. E vou perguntar pra ele. Ah, você fez tal coisa? Não, calma, não vou perguntar. Eu vou anotar pra perguntar amanhã cedo. Mas, gente, que coça. É um desafio. E até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Essa inteligência emocional de saber dividir bem é um processo, né? Não é assim, eu não vou levar trabalho pra casa e no outro dia tem essa regra de 10 minutos. Foi vocês construíram isso, certo? Isso, foi um processo. Tanto é que hoje, quando passa assim, a gente já fala, chega, já deu. Já deu 10 minutos. Deu os 10 minutos, não vamos dar... Aí, às vezes, ele precisa, por quê? Como a gente não se vê, né? Vocês ficam o tempo, mas a gente não se vê durante o dia. A gente se vê na hora do almoço e quando vai embora praticamente. Então, quando ele precisa falar muito uma coisa, eu fico, meu Deus, hoje eu vou ter que dar uma liberada um pouquinho mais, mas, tipo, bora, ó, fala logo, vamos encerrar, porque a gente já chegou em casa, a Alice precisa da gente, é o nosso momento com ela. Mas foi uma construção. E, assim, a dica que eu dou, coloca o horário, tipo, eu trabalho de tal horário a tal horário, tipo, deu 18 horas, 19 horas, por aí, porque eu sei que aqui a gente é mais corrido, lá a gente tá no interior, é mais... 7 horas ainda tá pegada, às vezes. Gente, e eu e o Anderson vendo muito de uma pegada, assim... frenética, São Paulo, né? Sim. Não para, toda hora fala ali. E até falei pra ele, assim... Eu falo pra ele que eu fico analisando as coisas, e às vezes eu falo assim, mas
calma, eu nunca fui casada e tem coisas que eu tô descobrindo ainda. É. Calma, eu tô me descobrindo dentro desse casamento, porque às vezes eu tenho que parar pra pensar de uma forma que eu vou falar pra ele absorver e não me repelir. Isso. E aí eu falo assim, calma, que eu nunca fui casada. E a gente que é do digital, né? Quando a gente entra pro digital, a gente quer construir as 3 liberdades, que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica e liberdade de tempo. Aí a gente conseguiu a liberdade para trabalhar de qualquer lugar. Hoje a gente vai para qualquer lugar e trabalha. Exato. Aí, ó. Na academia trabalha. É na Nossa, academia. vocês não queriam? Aí a gente queria, conseguiu. Mas é um processo, a gente tá aprendendo cada dia que passa, né? E vocês estão aprendendo a cuidar de vocês mesmos, né? Exatamente. Porque eu lembro que a época que eu os conheci, vocês eram extremamente workaholic, mas vocês cuidavam muito mais da vida, do trabalho dos outros do que de vocês mesmos, quanto não a trabalho, mas quanto a vida pessoal, né? Sim. Em relação a exercício físico, alimentação, né? E eu dei uns pitacos aí, né? Nessa parte nos aí. influenciou muito. É, que bom, que É bom, muito fico bom feliz. ter a opinião de quem entende do assunto, né? É completamente A diferente. gente fala questão de ambiência, né, bicho? Ambiência é tudo. 100%. Exato. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que surgiu a ideia do Instituto Lima Lamonier? Como que foi construído isso? Teve uma grande motivação e falou assim, eu vou construir uma clínica de alto padrão. Como que nasceu isso no coração de vocês e vocês conseguiram externalizar até tornar o que é hoje? Ó, o sonho da clínica do Instituto Lima Lamonier foi desde que a gente se conheceu. Tipo, era uma coisa que a gente sempre Já sabia. conversava, falava, a gente vai ter uma clínica e vai ter tudo dentro dela. Então, esse sonho a gente carregou em Clínica todo o nosso grande, vamos botar processo. dermatologista, cirurgião plástico, vamos botar um monte de coisa. Cabeleireiro, tudo. A gente, danado, sempre que ficava conversando sobre isso. Vamos colocar os pontos aí, a você que está assistindo. Primeiro ponto, mentalização. É. Porque se não mentalizar, não acontece. Tipo, foi muitos anos. Mas aí, quando foi o início, foi quando o Márcio deu o start para ir para essa área da nutrologia. Ele abriu uma sala só dele, então era a clínica Dr. Márcio Lima. E aí, de Aracaju, a gente veio, né? A gente veio para Americana e ele foi dar plantão e eu achei um lugar para abrir a sala para ele, porque para dentista não é tão fácil como Sim. para médico, que ele já vai trabalhando no plantão, já vai tendo outro ali. Exatamente. E a gente foi montando essa clínica junto. Eu era recepcionista neste momento que a gente abriu a salinha dele. E aí, quando foi crescendo ali durante um ano, que a gente foi começando a ser visto na cidade, a gente conseguiu um outro espaço que tinham mais salas, e aí ele falou, agora você vai montar a sua sala aqui comigo. E aí eu ficava, meu Deus, eu não tenho nem paciente, como que eu vou montar uma sala? Porque eu estava ali no processo de cuidar da carreira dele. Então, Sim. eu atendia 2 dias em consultório odontológico, e nesses outros dias eu ficava cuidando da carreira dele. E detalhe, nesse período o doutor fazia plantão também. Muito. Junto. Virava assim, ó, era clínica de manhã, De noite, plantão. postinho de manhã, clínica de tarde, de noite, plantão. Virava, aí no outro dia, mesma rotina. Aí tal, dormia dois dias em dias casa. dormia em casa. Ficava nessa rotina, sábado, domingo também, ficava virando assim, loucura, sabe? Energético, vamos nessa, vamos trabalhar, vai dar certo. E quão é importante ter uma mulher que entende, né, todo esse sacrifício, porque é um sacrifício Sim, que tem que se demais. doar, principalmente no começo, né, o começo de todo mundo, da grande maioria, é desafiador, e ter uma mulher que entende isso, né, que fala assim, olha, ele tá trabalhando, a gente vai construir junto o nosso futuro, tem que ter muita sabedoria. Eu falo que se não fosse pela neguinha, nada disso teria acontecido, né? A gente não teria feito um instituto, nada na vida da gente teria acontecido se não fosse pela garra dela, porque mulheres são pessoas de muita garra, Cara, né? quando a mulher fala que quer fazer uma coisa, vou falar a verdade, não faz. Faz, pô. Faz. É diferente. E esse é o ponto. Quando a gente começou mesmo tudo, o que aconteceu? Eu tava fazendo ortopedia e eu tava muito, muito ignorante. Eu era uma pessoa que eu não me reconhecia, eu não era essa pessoa que eu sou. E tanto que no aniversário dela, vai ser mês que vem agora no começo do mês,
eu lembro da passagem, foi aniversário dela, a gente tomou café da manhã juntos, eu saí de casa, aí quando foi no meio da tarde eu lembrei, nossa, é aniversário dela. Peguei o celular e liguei, ô neguinho, é seu aniversário hoje? Ela é, parabéns, viu? Ó, tem que passar um paciente aqui, já eu volto. Oxi. Não, ele Sério? tomou café da manhã comigo, tudo, e não me deu parabéns. Aí eu trabalhei, fiz cirurgia esse dia de noite, no outro dia de manhã eu fui pra casa, aí a gente foi conversar. Aí eu disse, nossa, cara, como que eu fui ignorante, né? Mas era muito inconsciente, por quê? Por conta de ambiência, né? O meu Exato. ambiente era aquele ambiente pesado, era muito ignorante. Enfim, E como que você se sentiu com isso, Yasmine? Nossa, fiquei muito puta. É porque eu acho que eu fiquei o dia inteiro Esperando esperando. algo. Estamos pensar- aqui agora para um momento de pedido de desculpa de X anos atrás. Ele já pediu várias vezes. Já superou já isso. superamos. Mas, tipo assim, eu fiquei o dia inteiro esperando. Falava, meu Deus, será que é tão real que ele tá nesse ponto? Eu acho que foi assim, nesse caso, acho que foi um dos pontos dele falar, chega, não quero ortopedia. isso foi muito marcante pra mim, né? Existem alguns pontos de inflexão na vida de cada um de nós. Eu acho que esse foi um dos pontos de inflexão meus. Outro ponto de inflexão foi quando minha mãe chegou pra mim, e eu era muito chucro, muito ignorante. Nessa época, eu estava bem obeso. Eu já me formei, já estava obeso, mas eu estava muito mais obeso. Só que na minha cabeça, na minha concepção, era assim, não, pô, a mulher que tem que se cuidar, entendeu? O homem não, o homem tá aqui e tal, tá tudo certo. Certo dia, subi na balança, eu tava pesando 110 quilos, só que eu tenho 1,63 m. Então, aí eu olhei no espelho e eu não me via. E minha mãe, do nada, chega pra mim e pergunta assim, meu filho, você tá bem de saúde? Estou, por quê? Porque eu sonhei que você tava me infartando. Misericórdia. Eu sonhei que estavam fazendo reanimação em você e tal, não sei o que, numa UTI. Aí, seu louco. Aí eu fiz, né, medi a pressão, tava com pressão alta, cara. Tava com 27 anos naquela época, né? E aí eu fui fazer exame, colesterol altão, não sei o que, disse, meu Deus, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa por mim, sabe? E ali foi o start. Os meus 10 quilos foram facinho, né? Fiz dietinha ali, porque eu comia muita besteira, enfim. Mas depois parou, entrou no platô, não descia mais, e eu decidi procurar um médico. Antes, fui em alguns nutricionistas, um mês, cara, me privando de tudo que eu gostava, menos 1 quilo. Aquilo dói lá dentro. Nossa Senhora. Fazendo um sacrifício desse pra 1 quilo. Não é? Fui pra outra nutricionista. O problema lá no Nutri, não era eu, né? Fui pra outra Nutri. Aí, menos 1 quilo em um mês, me privando de tudo aquilo que eu gostava. Fiz cervejinha no final de semana? Não existe, né? E eu fui pro médico. Quando eu chego nesse médico, o cara chega pra mim e fala, cara, você tem uma doença, entendeu? E essa doença precisa ser tratada o quanto antes, senão você vai morrer daqui a pouco. Vai morrer jovem. Doença, mas eu tenho hipertensão? Eu disse, não, você tem obesidade. A obesidade é uma doença. Embora você não ache que a obesidade é uma doença, ela já está no Cadastro Internacional de Doenças, né? O CID. Para quem não conhece, o CID é o Cadastro Internacional de Doenças. Se você precisar de um atestado, você tem que dar o atestado com o nome da doença que a pessoa tem ali, tá? O CID, né? Exato. E a obesidade, ela tem CID. O CID é o E66. Então, é uma doença... só que Até o número é... É o número já é barrigudo. pesado. E é uma doença pior do que as outras doenças, porque ela leva você a ter outras doenças. 3 meses depois, eu consegui eliminar 30 quilos. Então, nesse total, foram 40 quilos. Eu estava no peso que eu estou hoje. E quando eu voltei lá nesse médico, eu falei, cara, eu preciso levar isso para as pessoas. Porque quando eu tava lá no nutricionista, pô, menos 1 quilo no mês, dói lá dentro. Pô, a pessoa olha assim, pô, tem mais 30. Entendeu? Então são 30 meses. Vou demorar aí 2 anos pra terminar o processo. Porra, sacanagem. Detalhe, nessa época não tinha mão de aro, né? Não tinha. Malemão Victosa. Eu vou pedir pra, na edição, colocar aqui o antes e depois do Marchos, pra vocês conseguirem visualizar tudo isso que ele tá falando. Não, minha filha, eu fui para Aracaju agora, um amigo meu pegou e me mandou uma foto que nem eu tinha, velho. Depois eu te mostro. Ou depois eu mando pra vocês botarem na edição. Eu tava muito, sabe? Era demais. E quando eu de coração disse, cara, eu quero levar isso para as pessoas. Por quê? Porque assim como fizeram comigo, eu quero fazer com as pessoas. Então aí começou um lance de propósito, né?
De quê? Do que eu queria muito ajudar as pessoas, assim como foi ajudado, a encontrarem suas melhores versões e viverem felizes consigo mesmo. Quantas pessoas que vivem e não, que só sobrevivem, elas não vivem, né? Porque viver é diferente de estar vivo, né? Exato. Sim. Você pode até estar vivo, mas às vezes você está só sobrevivendo. E a partir daí, a gente começou a abrir uma salinha e foi... Ó, como é bichinho. E ela foi a maior incentivadora, a maior, assim, total. Ela, cara, vamos fazer esse negócio aí e tal. Mas será? Será não? Vamos fazer. Então, eu sempre fui o idealizador do negócio. Eu vou lá e tá, nossa, cara, minha mente, ela não para. Já ela era executora. Ela disse, não, cara, vou lá, pá, pum, é isso aí mesmo. Provavelmente, se fosse só por você, estaria... No âmbito das estaria ideias, na cabeça, né? assim, Na cabeça. e se? E se? Estaria Yasmine, no então plantão, não é hein? e se, então vamos, qual que é o primeiro passo? É isso. É. É isso. Agora até, tipo assim, eu estou me treinando a não fazer tudo, né? Tipo, focar no... Porque na hora que ele fala, eu já quero executar. E aí você tem que... Agora você vai crescendo, você vai tendo que ordenar ali, delegar. Ó, exato. vai nesse, faz isso, faz aquilo. E aí, pra mim, essa acho que é a parte mais difícil do processo. Por exemplo, hoje, quando a gente veio, pensando aí, né, na questão de empreendedorismo, o que a gente estava conversando era o quê? Assim, neguinha, nós temos que nos preocupar com o que faz a roda girar. As outras coisas, pode ter até uma pessoa fazendo mais ou menos, meio malemar, mais ou menos a coisa ali, mas não é você que está fazendo. Então, se essa coisa que a pessoa está, sei lá, batendo um prego em algum lugar, ela não vai fazer a roda girar, né? Não vai ser uma venda, não vai ser... Cara, você não deve botar sua mão ali, porque você vai perder seu tempo ali. E no caso dessa perda de tempo, a gente vê muito empreendedor. O cara fala, não, eu faço tudo numa empresa, eu dou conta, coisa e tal. Cara, bobão, pô. Pelo amor de Deus, sabe? As coisas que não vão fazer a roda girar... Tem que ser um trabalho inteligente, né? Exatamente. Isso. Não é o que tem melhor resultado que trabalha mais, mas sim o que trabalha Com a de forma inteligência. inteligente. É. E essa foi a conversa vindo pra cá, cara, no carro, pra você ter ideia. E é sempre um ajuste de rota, né? Porque senão a gente sempre cai naquilo. Ah, daqui, deixa eu fazer, vai. Porque eu faço melhor. Eu resolvo isso aqui logo. Eu quero pra agora, né? Exato. E hoje, com o imediatismo, a gente quer pra ontem, não é pra agora, é pra ontem. Então, assim, se você sabe, o dono da empresa sabe que se você mexer ali, você vai resolver aquele negócio pra ontem. Mas você tem que, tipo, montar uma equipe que também, tipo, entenda como é que você gosta que gira, como Através é que... da cultura, né? Através da Exato, cultura. Exato. Muito E é bom. um desafio para mim também, porque como hoje dentro da empresa, eu que faço a roda girar com todos os colaboradores, né? Aham. E eu tenho que me segurar, falar assim, eu não vou fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso, mas eu não vou Não vai fazer isso, fazer. respira. Aí eu falo, faz logo isso. Porque pra pessoa que é proativa é muito difícil, né? É você se difícil, segurar, porque né? a gente quer ir lá e falar, daqui, deixa eu ver que eu resolvo, Não, vai. e É eu, muito difícil. E eu crio eu falo, como é que fala? Minhas monstrinhas. Então, eu tenho as monstrinhas né, que tem a mesma personalidade, que quer fazer tudo. Eu falo, não, vamos treinar cada um, fazer a sua área, cada um, tipo, a gente tá aqui, se precisar, tipo, salva aqui, corre aqui, ok. Mas a gente tem que aprender a... Deixarem eles caminharem, Sim, né? porque Exato. senão fica sempre na necessidade do outro, né? Exato. Sim. E um ponto que eu gostaria de fazer uma pergunta agora pro Marchos, porque a gente sabe que é exatamente essa diferença do dentista pro médico, porque o médico, ele tem ali como ele ir pro plantão. E a gente já até conversou algumas vezes que é como se ele tivesse com uma algema de ouro, uma algema de diamante, porque ele trabalha muito, mas ao mesmo tempo ele é bem recompensado. Ele tem ali um salário que dá para elevar a qualidade de vida, o padrão de vida, né? E você já fazia os seus plantões, começou já a empreender junto com a Yasmine, mas como que foi aquele momento que você falou assim, ó, então tá, a partir de hoje eu não faço mais plantões para ficar só na clínica, porque eu vejo que no início é assim, ó, eu vou fazer 4 plantões e vou ficando na clínica, aí depois eu vou fazer 3 plantões, mas quando que foi essa virada que você falou assim, eu não quero mais isso para minha vida,
e vou me dedicar 100% à clínica. Ah, cara, eu acho que foram vários momentos, assim, de loucura, né? Vários aniversários esquecidos. Vários. Não, foram várias loucuras. Ele, ó, eu vou responder só a parte por ele, Aí, porque do boa. nada ele me ligava e falava assim, neguinha, pedi as contas desse plantão. Eu, como é que é? Como que a gente vai pagar as contas, Senhor Deus? Você é maluco? Eu não aguento mais, eu pedi as contas desse hospital. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu parava, deixava ele vir, que eu sabia que ele já tava com a cabeça quente, respirava e falava, vai dar certo. Mas eu lembro de uma situação, cara, foi muito claro e eu sempre falo essa situação. Que era o quê? Eu trabalhava num pronto-socorro, onde eu tinha que atender 100 pacientes no dia. Se você for parar para analisar, cara, 100 pacientes no dia, são 12 horas de plantão, né? No dia que eu falo no plantão, 12 horas. São 12 horas de plantão. Então, eu teria que dar ali, no máximo, 8 minutos para cada paciente, se você for parar para analisar, entendeu? E eu tinha essa meta. Se eu não atingisse essa meta, eu recebia menos e tal. Eu tinha que ficar lá na frente. Antigamente a gente ficava lá na frente atendendo, mas poxa, você tem uma necessidade fisiológica, vai no banheiro ali, né? Tranquilo. Entrou um gestor novo nesse hospital. Antes eram 80 e depois quando ele entrou passou para 100 pacientes e a gente não poderia sair da frente ali de onde a gente estava atendendo. Certo dia eu levantei, fui pro estar médico, fui pro banheiro fazer xixi normal, tá? Fazer xixi, urinar, depois corta aí. E aí o cara veio atrás de mim. Cara, não tinha um minuto que eu tava, meio minuto. Oi, sou eu. Então, doutor, tô com um raio-x aqui do paciente X, né? E o senhor não pode ir no banheiro assim, né? Como se não posso ir no banheiro assim? Não, porque o paciente tava lá esperando para o senhor ver o raio-x, não sei o quê. Disse, não, pode deixar lá, quando eu voltar eu vejo. Não, o senhor vai ver aqui agora, o senhor é pago para isso. Ah, sou? Então tá bom, pode esperar aí um pouquinho que eu tô com dor de barriga. Aí eu fui lá pra frente, vi o raio-x, enfim, e aí eu conversei com um colega, falei assim, o colega que tava no plantão comigo, falei, cara, tô com uma dor no estômago, né? Me vê aí, pô, como é que eu faço, tal? Vou embora, não vou mais dar esse plantão. Não, doutor, é abandono de plantão, não sei o que. Não, pô, eu arrumo alguém para ficar aqui no meu lugar. Mas às 13 horas da tarde eu vou embora desse lugar, eu não volto mais aqui, cara. Mas por quê? Cara, é uma falta de respeito, cara. O cara quer ir no banheiro para fazer necessidade fisiológica e quando chega lá, a pessoa vem atrás de você para poder dar mais trabalho, sendo que parece que você não trabalhou a manhã inteira ali, sabe? Não queria resolver, né? Ele queria achar algo para implicar com Exato. você. Isso. Então, aquilo ali bateu muito forte em mim, porque, primeiro, a população não tinha um atendimento adequado. Pô, imagina, atender a pessoa por 5 minutos, 8 minutos, era papo, dor de cabeça, isso aqui. Porque a administração do negócio fazia a gente trabalhar daquele jeito. Só que quando a gente está na universidade, a gente aprende totalmente diferente. E aí você começa a não encarar mais o seu paciente como paciente. Você começa a encarar o paciente quanto a um número, o prontuário X. Aí tá o problema, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Muitas pessoas falam assim, qual que é o segredo do sucesso ali e tal? Cara, sinceramente, o segredo do sucesso é ser médico de gente, é ser médico de pessoas, sabe? Tratar a pessoa como uma pessoa mesmo, chegar a conversar. Muitas vezes a pessoa só quer conversar com você e tá tudo bem, sabe, cara? Porque o mundo, ele tá num nível de ansiedade tão grande, né? As coisas são muito rápidas hoje em dia. E as pessoas se comparam demais hoje em dia. E se ela tiver alguma pessoa simplesmente para parar e escutar, porque às vezes ela não tem dentro de casa uma pessoa para escutar ela, cara. Exato. Se ela tiver uma pessoa para escutar, já muda tudo. Já muda tudo. Então, o dia do basta foi quando você Esse foi um foi deles. excluído para Um poder deles. usar o banheiro mesmo. Exato. Esse foi o exato. primeiro que ele pediu. E aí todo dia ele me perguntava, neguinha, eu já posso sair desse plantão? Calma, neguinho, ainda não. As coisas estão caminhando, já estava começando a ficar boa. A clínica, nessa época que ele estava num concurso, no hospital e na clínica.
É como se fosse assim, o meu marido tem 3 empregos. Júlio. Ele era o Júlio. Eu vivia falando, vou embora, gente, que eu casei bem, meu marido tem 3 empregos. E aí, tipo, ele pediu desse, falei, beleza. Era esse... Tem o outro lá, né? Tem o outro. Tem os outros, tem a clínica. E aí, em 2019, ele fez um curso com o Dr. Gabriel e foi quando começou a desenvolver a clínica, porque a clínica estava ali, né? Ela se pagava, graças a Deus ela se pagava, mas a gente não... Todo o dinheiro que a gente recebia também, eu trabalhava em outras clínicas, eu botava lá dentro, porque eu estava construindo minha sala, tudo, então tinha vários detalhes ainda rodando ali, né? E aí, quando o negócio começou, depois desse curso, que a clínica começou a girar de verdade, começou a se pagar e começou a ter um lucro, todo dia ele perguntava, Neguinha, já posso sair desse plantão? Neguinha, posso sair desse? Sabe o burrinho do Shrek? Né? A gente chegou? E quando você falou sim pra ele? Ela não falou. Não deu tempo. Ela não falou. É porque, Aí, tipo assim- porque assim também, por mais que você tinha essa visão de não pode largar, eu acho que às vezes você não conseguiria talvez sentir o que ele passava lá, né? Sim, claro. Só que aí, tipo assim, ele saiu... Aí, depois ele saiu do outro plantão e ficou só no concurso. Falei, beleza, pode sair desse plantão que já dá pra você não precisa mais dormir fora de casa. Você vai dormir na sua cama, que era o sonho dele. E aí, quando um dia ele me ligou do concurso lá, que ele era da Postinho de do saúde. postinho de saúde, ele me ligou e falou assim, Neguinha, eu vou pedir as contas, ele era concursado, tudo, eu vou pedir as contas daqui. Eu falei, tá, Neguinho, pode pedir, tá tudo certo. Só não liga pra sua mãe, porque minha sogra sempre falava assim, tem que ter um concurso, que é uma coisa certa, que não sei o quê. E aí eu falei, só não liga pra sua mãe, porque ela vai acabar falando pra você e é melhor você não dar esse recado agora. Foi uma decisão nossa. Ele desligou o telefone e ligou pra mãe dele. Meu Deus. Porque educou. Mas Que por é do incrível que contra. pareça... Mas Aí por ela incrível falou, que pareça... meu filho vai voar. Olha E só. aí, tipo, acho que foi esse momento. Olha, ela, tipo, falou aquilo que você não esperava, talvez, mas que foi Precisava. um conforto. Eu precisava daquilo, pô, daquele empurrão, dizer assim, não, pô, vai, eu acho que agora vai mesmo e tal. Porque a clínica já estava indo muito bem. O ato de empreender, o Flávio Augusto, ele fala isso, né? Equilíbrio não existe, estabilidade não existe. E realmente não existe, né? Hoje você está muito bem, daqui a pouco pode ser que não. Só que quando você tem a coragem de empreender, e é coragem mesmo, né? Todos os dias. Todos os dias você tem que ter um motivo para levantar e bora, sabe? Vamos para cima. Então, eu sempre fui muito sonhador, né? Só que ela sempre foi muito pé no chão. Ou seja, a gente dava essa equilibrada aí. Eu falava, não, eu vou. Ela, não, meu filho, calma, né? Calma. Mas quando Tem eu fui, que equilibrar, né, Yasmin? Como você Mas diz, quando meu eu pai, fui, eu tem que fui. puxar, não tem que empurrar. Ainda bem que eu tinha que só puxar, né? E quando foi, graças a Deus, o negócio voou. E aí, esse negócio de eu ter coragem e ela com o pé no chão, a gente foi pra... E aí, neguinha, sua sala aí e tal? Aí começou. Será? Aí que tem a sala aí, pô. Vamos montar a sala aí, meu Deus do céu, pô, tá aí já, entendeu? E esse eu não tenho processo tem paciente. quanto tempo, Yasmine, que você montou a sala? Isso foi em 2019, todo... 2019. A gente começou, né, em Americana em 2016, com a sala dele e tudo, mas o processo... Depois de 2018, fomos para a segunda clínica. E aí, em 2018 que eu comecei o processo da minha sala ali, que a gente abriu tudo. E durante... Eu e o Márcio, a gente é muito aberto, assim, tipo, a gente conversa muito, gosta muito da internet, então isso também acho que gerou no começo um pouco de muita energia, assim, a gente meio que acredita, boas e ruins, né? Então, assim, no meio de todo o nosso processo, eu ainda abrindo a sala, não tinha
tava em processo, já tinha denúncia de CRO, já tinha CRM, tipo, denúncia, falava, gente, mas Como lidar com calma, isso? a gente tá Lidar com chegando. isso. Pô, aí a Exato. cabeça fica muito louca, né, cara? Primeira vez que você recebe alguma coisa ali, meu Deus do céu. Fechei meu Instagram. Depois que Depois cria a já- causa, deixa Ah, dando pro jurídico. Não, agora lá já tá saindo até que pode fazer promoção, que pode. Hoje em dia, esse pessoal que levou todas essas denúncias, processo, vendo isso hoje em dia, fala, não, sacanagem, né? Vocês estão liberando agora sacanagem. Né? Tem um lado positivo e também tem um lado negativo dessa história toda que tá rolando aí, né? Sim. Que é a questão da divulgação. Esses dias eu tava analisando a biblioteca de anúncio, né? Pra ver até de harmonização. E você vê umas coisas lá, fala, não é possível que a pessoa tá fazendo harmonização em outra pessoa com esse valor. Não é possível. Não é Eu possível. falo, como que paga? A conta não fecha. Não né? fecha. E não fecha, é não. tipo assim, igual as pessoas falam, é caro. Gente, a conta não fecha. Não é produto barato, é produto de qualidade que a gente gosta de levar ali para dentro da empresa. E que não vai, você vai evitar muito ter uma intercorrência, algum problema, você tem que investir. Investir em Exato. toda a parte de material, de higienização, de tudo. E aí, quando eu vejo 99 em 5 vezes de 99 Sim. É num loucura. Botox, num... Eu vou fazer uma analogia aqui do porquê que a conta não fecha. Todas as clínicas têm um faturamento que muitas vezes oscila, né? Mês a mês. Só que todos os meses ele tem um custo fixo. Sim. Então, você entra no mês, pode estar frio, pode estar calor, pode estar... O Lula fez alguma coisa ou o Bolsonaro... Não, você tem aquele custo fixo todos os meses. Vou dar um exemplo aqui. Tem 100 mil de custo fixo todo mês na clínica. Então, quando existe o faturamento da clínica, não é você faturar 100 mil que você pagou o custo fixo, porque o seu faturamento não é 100% do lucro. Sim. Então, você tem que faturar mais Sim. para poder cobrir o custo e só depois que você vai ter o lucro, depois que você pagar tudo isso. Tudo. E Então, os de impostos, fato, tem que tudo. ter a precificação muito bem ajustada, porque não fecha. Tem Não, muita eu gente acho que a pessoa não sabe Exato. fazer a Exato. precificação. É porque tem muita gente que difere acha que o faturamento é a receita, né? O lucro, né? O Lucro, final, é. né? O Não, é faturamento. que acho que todo mundo faturei quando X, começa né? Ô, Laia. já fez essa cagada, Exato. né? Essa... Nossa senhora, se fosse só, Porque se fosse tipo, só o quando a gente faturamento, começou, meu irmão, tudo que a ô, gente ganhava, a glória. gente achava que era nosso. Exato. Lembra, né? A gente foi pra A praia, gente né? foi pra praia, a primeira vez que a gente ganhou algum trocado assim, a gente foi pra Camboriú. Não, Praia do Praia do Rosa e depois A gente foi pra Camboriú. Praia do Rosa, depois Camboriú. Aí quando a gente chegou, sentou lá na areia, né? E assim, nossa, neguinha, tá tudo pago as contas? Tá. Eita peste, neguinha, as contas estão tudo pagas. Agora é só, vamos luxar, velho. Estamos com dinheiro ali na conta, não sei o quê. Quando a gente voltou, meu amigo, meu amigo, aí eu... Ô, louco, neguinha, não era aquilo tudo, não era nosso, não. Aí foi o ponto de aprender a gestão de verdade. De Falei, verdade. nossa, preciso aprender essa Isso parte. sempre E foi é, você, e é uma né, que coisa foi. pra assimilar, né? Porque assim, aí tá, cria consciência aqui, tá? Não é meu, é da empresa. Mas vou lá, né? Vou trocar o carro. Se eu pegar um pouquinho do caixa da empresa agora pra trocar o carro, aí ela já sabe, faz as coisas tendo consciência que ela tá mexendo no faturamento da empresa. Eu tenho uns clientes que falam assim, Fran, mexi no caixa da empresa, pra quê? Ah, então, é que eu fui viajar e aí eu tive que pegar o caixa da empresa. Agora eu tô meio que apertada pra Agora pagar eu as contas. normal. Agora eu preciso fazer um Mas eu tráfego já bem. exato, preciso fazer novamente um caixa. Será que falta Exatamente. muito pra dezembro? Aquelas esperando o mercado aquecer. Agora eu vou falar pra vocês, cara, de verdade, isso tudo, eu acredito que tem muito a ver não, acredito, tem a ver com a questão da mentalidade mesmo, né? Tudo isso começa aqui, cara, tudo. Então, se eu pudesse dar uma dica para todos vocês, leiam livros. Estudem sobre gestão. Que eu acho que foi assim, ó. A gente ensina muita gente a abrir clínica, como proceder dentro da clínica, como liderar também. Porque você não tem que ser o chefe, você tem que ser um líder. Mas a gestão, eu acho que é para todos. A gente não aprende isso na faculdade. Não aprende isso na Era exatamente escola. isso que eu ia perguntar pra vocês, porque
a gente até tá fazendo um evento agora que chama Sucesso Além da Técnica, né? Porque na faculdade não aprende sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas. O que vocês diriam para esse profissional que não chegou nessa fase do que nós estamos conversando agora, mas ele tá naquele momento ali de estar no meio da faculdade, ou às vezes está se formando, e acha que vai ser um mar de rosas? O que vocês poderiam dizer para eles? Ontem a gente estava conversando no jantar, e uma amiga nossa que estudou na universidade com a gente, e que ela hoje ainda está dando plantão ali, enfim, ela estava falando assim, nossa, quando eu estava na universidade eu fingia que eu ia abrir a porta para o meu paciente com meu salto 12 e coisa e tal. Quando eu me deparei com a realidade, que desespero que eu tenho de atender todo dia, chegar lá naquele postinho de saúde, um monte de gente para atender, isso e aquilo. Não era o que ela sonhava, né? Tipo, não era Não era aquele mundo glamuroso. Todo mundo, quando entra na faculdade de medicina, pensa que vai ser aquele glamour, tal, médico, vou ser rico, coisa e tal. Cara, doce ilusão. A partir do momento que a gente entendeu que para a gente poder fluir a nossa vida muito mais do que aquilo que um plantão, que um postinho de saúde poderia dar, a gente começou a entender que a gente precisaria arriscar. E para você arriscar, você tem que ter uma mente muito boa. Então, a primeira coisa que aconteceu, e eu acho que é a dica melhor que eu dou, é trabalhar muito a mente, o psicológico, para você não se abalar com qualquer coisa. Porque vai acontecer. E sempre acontece, né? E assim, e nem tudo é ligado somente a faturamento, né? Às vezes é uma pessoa que sai do nada da clínica e você tem que se reorganizar. Tava fazendo alguma coisa errada, você descobriu na hora Exato. que não poderia descobrir. Às vezes assim, eu descobri, você não poderia descobrir em outro momento? Não era hoje o dia de fazer isso. É sempre assim, você descobre as coisas e a dica é: estude sobre gestão, sobre a parte financeira, porque não é sobre o faturamento em si, mas se você já inicia uma clínica, eu aprendi a grossos modos, mais o Márcio, porque eu vim de uma família de comerciante. Então, eu sabia o que era gerir uma empresa. Uhum. Só que eu tive que estudar de verdade o que era a parte de gestão mesmo. Não é só gestão financeira, gente. Eu falo gestão financeira. De pessoas, né? Gestão de pessoas. Tudo aquilo, porque quando você começa lá quando você ainda está patinando, você já começa a estudar sobre isso. Quando chega o sucesso, tá mais fácil. Exato. A casa tá mais organizada. Mas, também não fique presa a isso, não. Porque a gente precisa primeiro porque às vezes dar quer seu esperar gás. a melhor possível para começar e não começa, né? Isso é muito importante. Não, jamais. É porque quanto tem que mais todo você... dia dar seu gás, não precisa ficar esperando, não. Porque se E você outra- e esperar, não vai. E eu acredito que cada murro, né, na faca, vamos dizer assim, é uma resiliência. Você cria uma resiliência sobre quem você é como empresário, como pessoa, porque não tem como você ser resiliente se não tem desafios. Não, Né? não tem. Então, todo desafio que a gente passa como empresa e como negócio, forja a gente, né? É Uma bem casca, isso. Deixa mais cascudo, Casca, né? falei. Jiu-jitsu aí. Conversei isso hoje com uma dentista amiga que trabalha lá dentro do instituto. E eu falando pra ela, meu Deus, sabe se algum dia eu vou voltar a chorar? Porque eu acho que eu ganhei tanta porrada durante esses anos que eu, entrei no casamento sem chorar. Eu falo, acho que só se for a Liz pra me fazer chorar ultimamente. Porque a gente vai ficando cascudo. Né? Não que eu não deixo essas coisas afetar, no meu jeito com a minha equipe, com as pessoas. Eu tento o máximo, se acontece alguma coisa com alguém da minha equipe, com a gente que saiu, que alguma coisa que aconteceu, eu tento não deixar essa desconfiança, porque a gente fica abalado. Sim. Querendo ou não, que o mental da gente tem que estar muito bom para não, Sim. até não levar a desconfiança pro próximo contratado ali, entendeu? Equipe, né? Da equipe.
Mas, tipo, você vai ficando mais cascudo. Cascudo, exatamente, porque tem que dosar essa questão, porque eu falo por mim mesmo também, né? O Anderson já passou por várias também, né? Então, a gente vai ficando cascudo e a gente vai entendendo que, calma, na hora que você recebe o murro no estômago, você respira e a reação é o quê? Como que resolve? Então, a gente nem fica, né? Vocês têm muito esse perfil também, que nem fica num estado, assim, triste. Não tem tempo, às vezes, de ficar triste, se lamentando. Não dá tempo, calma aí, que eu não tô tendo tempo pra chorar, gente. Calma aí. Não tem tempo de... Na verdade, assim, Não tá, vamos resolver. tem um problema. Eu dou conta de resolver, vai e resolve. Eu não dou conta de resolver, ele já tá resolvido, cara. Eu vou fazer o quê? Exato. Aí quando vai para um outro nível com pessoas que às vezes não têm essa maturidade emocional, porque eu acredito que é uma maturidade Sim, emocional, total, né? ixi. A gente tem que demonstrar empatia. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com uma pessoa, uma cliente que ela tá bem no começo, ela saiu de uma clínica e ela falou assim, Fran, 6 meses, se não virar em 6 meses eu vou fechar. Eu falei, Fala, que é para. 2 anos aí, Não é assim. Para. Tem que ter força, garra. Exato. Tem que respirar, porque não vai ser em 6 Neguinha, meses. quantas vezes eu cheguei pra você e falei assim, neguinha, eu vou abandonar isso aqui tudo, ficar só com concurso mesmo. Você pensou em desistir quantas vezes? Nossa senhora, velho. Até hoje, você, eu vou desistir. Hoje eu vou desistir. Não, e aí ela chega assim, não, você não vai desistir. Cara, você tem paciente pra caramba, os pacientes gostam tanto de você, pô. Você não vai desistir, cara, pelo amor de Deus. E por isso que eu falo que a mulher na relação, no caso da Yasmine ali, cara, foi muito importante pra eu não abandonar aí, pra eu continuar ali, porque eu sempre tinha algum acalento de dizer assim, não, você é bom, você vai conseguir. Porque muitas vezes, o que acontece? Na medicina, falando dos médicos, né, em geral, muitos médicos, eles acham que não são bons o suficiente. A universidade, ela te dá alguma carga ali, só quando você sai para o mercado de trabalho, você sai extremamente cru. Você não sabe o que fazer num plantão, por exemplo. Uhum. Quantos colegas a gente vê que pegam o contato do professor, do professor de cardio, e aí vai pro plantão e sempre contata o professor, esse eletro aqui, tira foto do eletro, manda pro professor. Por quê? Porque geralmente o cara entra lá por muito cru. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente ter a consciência de que nós somos sim muito bons até o ponto onde a gente chegou. Daqui para frente eu tenho que me especializar um pouco para ser bom também. Exato. Só que simplesmente pelo fato de você já ter feito uma universidade, coisa e tal, saiu, cara, você já é um vencedor, pô. Sabe? Exato. Então você tem o seu mérito, né? E muitas vezes a gente tem, ao longo da caminhada, a síndrome do impostor. Que por mais que você esteja muito bem, eu já tive essa síndrome, já conversei com você algumas vezes. Sim. Por mais que a gente esteja muito bem, a gente sabe que é muito bom, tanto tecnicamente, profissionalmente, quanto como pessoa, mas a gente acredita que não somos tão bons quanto o vizinho, porque a grama dele é mais verde. Exatamente. A comparação é danada, né? Exatamente. Com a internet, né? Ainda mais com a internet. E aí eu ia aproveitar exatamente esse ponto da comparação quando você estava falando ali. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, mas eu vou dividir. Para Yasmine eu quero fazer essa. O que você acha hoje de... A jornada de vocês começou em 2018, né? E agora não, né? Já faz um bom tempo que vocês vêm colhendo o resultado. Só que tem gente que tem resultado em 2 anos. E outro tem em 15. E hoje as redes sociais, ela fomenta você olhar e falar assim, meu... A rede social, que tá ela iguala. Comigo? Ela iguala as pessoas. Na verdade, as pessoas acham que aquela pessoa, tô vendo seu perfil hoje, que você começou há 2 meses atrás. Sim. É então, o que você acha desse mundo de comparação na área da estética, na área da saúde e clínicas? E a pergunta que eu tenho para você depois é o quão importante é para você, né, ou para vocês dois como clínica, como profissional, sempre estar em busca de conhecimento. Porque
olhando do outro lado, eu vejo que vocês estão numa mentoria, aí depois entra em outra, aí depois participa de um curso aqui, tá numa especialização. Vocês continuam em busca. empreendendo, mas não param. Sim. Então, isso daí é uma coisa que muita gente começa a ter seus primeiros resultados e fala assim, eu sei tudo, eu quero só ensinar e não quer mais consumir. Então, essas duas perguntas aí que eu gostaria de fazer para vocês. Primeiro, da comparação, né? Como que você vê isso? E depois essa. Eu acho que lá a gente tem um lema dentro da clínica que a gente não tem concorrente. Por quê? Quando a gente fica com essa cabeça de você ter o concorrente, você trabalha pensando no fulano, na fulana, no outro, e você não trabalha pensando na sua melhoria. Então, eu sempre falo para as meninas lá na clínica, quando tal fulano é um concorrente. Eu falo, não é colega de trabalho. A gente trabalha aqui pensando na nossa melhoria. E hoje, com a internet, eu vejo que é o que você estava falando, a gente fica muito bitolado, tipo, olha, tal pessoa está se dando bem. Mas hoje, a gente vai tendo a maturidade e entendendo que hoje é meu dia de brilhar, amanhã, 10 anos depois, cada um tem o seu momento. Exato. Não adianta você ficar pensando, eu vou desistir agora. Calma, tá indo. Vai chegar o seu momento de brilhar. Você não tem que ficar comparando e esperando também. Não vai esperar lá sentadinha. Não, calma. Não é meu momento, vou esperar aqui. Não, ali você tem que estar todos os dias estudando, todos os dias procurando melhoria. Por isso que eu falo que a gente não tem concorrente, porque lá dentro da clínica eu trabalho todos os dias para melhorar a minha empresa. E não existe uma comparação, mas você tem inspiração? Tenho. Tem? Tenho várias inspirações. Isso é muito bom, Isso é né? importante. Que eu olho e falo, quero me É modelar possível. essa pessoa. Ela olha aqui. E tem pessoas que eu comecei antes, que eu fui inspiração para ela, e hoje elas são inspirações para mim. Isso é muito bom. E, e esse eu não paro, mas elas também são minhas inspirações. Hoje eu acho muito bonito, eu chego para elas e falo, tipo, hoje, você lembra que você me falou que eu te inspirava? Você hoje me inspira. Olha o que você se transformou, mas porque chegou o momento dela. Exato. Exatamente. E ela não titubeou, não ficou ali sentada esperando, correu atrás para dar certo. Eu falo que existe espaço para todo mundo. Para todo mundo existe espaço e vai ter o estilo, vai ter o paciente para cada profissional. Exatamente. Muitas vezes a gente fica apegado, né? Achando que, nossa, tem um concorrente X, o cara chegou na minha cidade ali, ai meu Deus. Vou contar para vocês um negócio que é muito interessante. Essa semana, na verdade, esse último mês está aparecendo muito desses pacientes. Pacientes que há um ano, 2023, vinham assiduamente, do nada passaram um ano sem voltar para consulta, enfim. Volta um ano depois, com o peso, 2 anos, né, no caso, eram 23, volta 25, com o peso um pouco bem mais acima. E aí volta assim, doutor, tô com vergonha. Mas de que, mulher? É porque eu passei com fulano de tal lá e aqui eu tive resultado, lá eu não tive tanto resultado, não sei o quê. Mas tá com vergonha de quê, pô? Não, tô com vergonha do senhor de contar essa história. Então, pelo amor de Deus. Vamos lá. Você tem algum restaurante que você gosta muito de ir? Tem. Qual que é o restaurante? Qual restaurante que você gosta muito de ir? Tem vários. São vários. Eu gosto aqui em São Paulo. Comida comida boa. Você vai Paris sempre. 6 nunca erra. Nunca erra. Pronto. Isso quer dizer que você não pode ir no Barbacoa? Almoçar, jantar? Não. Por quê? Porque do mesmo jeito, cara, no outro dia ou na outra semana, você vai voltar no Paris 6 e você vai comer. Assim é como eu penso que você tem o direito de ir no outro profissional, não tem problema, cara. E cada um tem o paciente que merece, entende? Uhum. E daqui a pouco você pega e volta para mim e tá tudo bem. E se você voltar para lá também tá tudo bem. Eu vou te tratar da maneira como eu trato todos os meus pacientes. Meus pacientes eu falo que são minha família, cara.
Todos que entram ali dentro, a gente faz questão de abraçá-los de tal maneira... Dá pra sentir isso. Isso. Abraçá-los de tal maneira, por quê? Porque a pessoa que entra para procurar, seja uma harmonização facial, a pessoa que entra para procurar um processo de emagrecimento, aquela pessoa ela tem uma dor, cara. E aí eu faço de tudo. Pô, tô mal. Blá, blá, blá. Sorri. Vamos lá. Oh, não sei o quê. Energia, sabe? Para passar aquela energia positiva para aquela pessoa. Posso estar no meu pior dia, cara, mas eu vou atender a pessoa da melhor maneira possível, como ela nunca foi atendida. E tá tudo bem. E por isso, aí pegando o gancho na sua pergunta, por isso que eu falo que existe paciente para todo mundo. Hoje, a medicina, a odontologia, tá muito avançada. Antigamente, para você fazer um livro, demorava ali 2, 3 anos até o livro ser publicado. Hoje, se você procurar aí no PubMed, Obesity 2025, né, 2025, cara, você vai achar um monte de artigo do mundo inteiro sobre obesidade ali. Então, o mundo hoje está muito dinâmico. E se o mundo está muito dinâmico e eu quero proporcionar o melhor para os meus pacientes, assim como eu proporcionaria para mim, ou para minha mãe, ou para minha esposa, entra muito nisso que você perguntou, da questão dos cursos, das mentorias. A gente faz justamente para estar sempre atualizado e trazendo o que há de melhor no mundo, ali pensando para dentro da clínica. Por exemplo, o Mounjaro ele foi aprovado em maio do ano passado aqui no Brasil. E em maio a gente já tinha na nossa clínica. Ainda não tem no Brasil para vender nas farmácias, tem mercado negro, enfim. Só que em maio, como a gente vai e volta dos Estados Unidos, a gente já foi lá, comprou, trouxe para a clínica e nós somos a primeira clínica que teve o Mounjaro no Brasil. Hoje tem algumas outras, não tem problema. Mas... Para quem não sabe o que é Mounjaro. O Mounjaro é um duplo agonista, a melhor medicação que existe hoje em dia pensando em emagrecimento. Fazendo uma comparação ali com o Ozempic, ela tem 47% a mais de perda de peso do que eu teria com o Ozempic. Então a gente tem os resultados que, por exemplo, nesses últimos 4 meses tiveram 2 pacientes minhas que eu atendi anteontem. Uma eliminou 32,5 kg, a outra eliminou 25 quilos nesses 4 meses. E são mulheres, né, cara? Então, essa medicação ajudou? Ajudou. Aí entra o que eu falo. Medicação é chute na bunda, é empurrão. Existe muita medicação nova, boa, tal. Mas quem vai fazer o seu resultado é você. Exatamente isso. E é muito legal porque a gente sente isso, que vocês se importam. E por você ter passado pelo processo de emagrecimento, Marchos, você sente na pele e entende com profundidade aquilo que a pessoa está passando. Na hora que às vezes ela está ansiosa para comer aquela besteirinha, né? Você consegue entender ela no mais profundo sentimento. É o avatar transformado. É o avatar transformado. Porque se eu chegar pro Marchos e falar assim, Marchos... Você não sabe. Eu não tenho disposição. Não... Ele fala assim, cara, eu sei como que é, porque eu já passei por isso. Já passei por isso. É muito louco. É assim, Fran, homens e mulheres são um pouquinho diferentes com relação a isso. Mulheres, por mais que elas cheguem no consultório e falem, não, pô, eu quero ter saúde, coisa tá ok. Quem está em obesidade está com doença. Então, quem emagreceu está em saúde. Beleza. Só que mulheres, elas são muito visuais, né? Então, mulheres se arrumam para outras mulheres. Quando ela entra num local, a outra mulher já bate aqui assim, o raio-x, né? E quando a mulher, ela se olha no espelho, ela não está se sentindo bem com aquilo que ela está vendo, ou quando ela veste a primeira roupa para sair, ela veste a primeira roupa e a roupa não cabe, ela não quer mais nem sair, velho. Não quer mais nem sair. Vou não, pode ir. Pode ir. Ou seja... E se tiver de TPM aí, pior ainda, viu? Aí eu cheguei para uma paciente minha, ela falou assim, eu tô meio indisposta, doutor. Você tá indisposta? Tô. Agora vamos pintar um cenário aqui. Você foi na Zara, você acabou... hoje você vai SG, mas daqui a 2 meses você vai na Zara, aí você vê aquele vestido, cara, nossa, que vestido lindo, você pede o vestido M, a moça da Zara diz pra você que é o vestido P, que cabe em você, não, é o M, não, é o P. Leva o P pra você vestir. Quando você chega lá, a disposição já começou a aumentar aí, né, quando ela falou que era P. Aí você entrou lá no provador, e a roupa, e o vestido P ficou um pouquinho folgado.
você pede o PP e aquele PP fica lindo, cara, no seu corpo, fica perfeitinho, você tá com a silhueta e tal, bumbum, up, tudo no lugar. Você não fica com indisposição, mas nem a pau, você vai querer sair, você vai querer se mostrar, o mundo fica azul, cara, sabe? Fica azul. O mundo fica Verdade. azul, mulheres são muito visuais a esse nível, assim. Sim. Já os homens, eles têm a ver muito isso, mas o homem a gente pega muito pensando... Homem é muito racional, mulher é muito emocional. O homem, a gente tem que ver a questão de exame mesmo, tal, e fazer com que o cara entenda que ele pode ter uma vida melhor. Às vezes, quando a gente fala em testosterona, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que é questão sexual somente. Mas tem aquele cara que tá chato em casa, brigando com a esposa a todo momento, que ele precisaria de uma reposição de testosterona. Mas o Você médico que tá dele não chato pediu, em cara. casa, tá insuportável, Tá precisando de vai testosterona. procurar um médico. Vai procurar um médico. Cara, procura, pelo amor de Deus, você não precisa ficar enjoando sua esposa desse jeito, não. Exato. E aí, Yasmine teve um processo agora com a gravidez, né? E a gente sabe que o corpo da mulher muda, Totalmente. né? Os hormônios, aquela loucura. Virou a loucura. Nossa. Como que foi? Sobreviveu. O Márcio sobreviveu. Sobreviveu. Mas como que foi pra você em relação a isso, tendo o Márcio do lado, né, para entender todo esse processo aí, na hora que você teve a Liz e você falou assim, não, agora eu vou retomar minha vida aqui, vou começar, né, novamente com os exercícios, que eu vejo você treinando, né, emagreceu também, tá linda. Muitos Teve quilos, muitos né? quilos, 26 tá quilos. linda, Uau. 26 quilos, olha, gente. 26 quilos. Assim, o começo, depois que você tem a criança, você fica meio que perdido. Você fala, meu Deus, cadê meu corpo? Cadê? Você quer já perder, no outro dia já tá Quem sou eu, né? totalmente. Quem sou Quem eu? sou eu? Mas, e a importância disso? De Aí você o não cabelo começa a cair. cair. É Nossa, uma loucura. Porém, quando você tem um parceiro também que está ali do seu lado e entende, não... Nutrólogo. Isso aí já ajuda, mas eu falo, entende essa fase, tipo assim, entende a fase que não é fácil da mulher passar por isso, é bem complicado, assim, eu não entrei em depressão, pós-parto, nada, mas Teve a um gente dia sente- que ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Você já viu disso, não? Mas os Sério, hormônios da velho? loucura. Ela chorando assim, ó. Eu não sei. Aí ela caindo, eu não sei porque eu tô chorando. Ô, E louco, o né, Márcio desse assim, jeito. qual hormônio pra eu repor? Velho, Aonde eu loucura, começo? velho. No outro Ai, dia eu já tava fazendo exame já. Nossa, meu irmão, loucura, Mas é porque loucura. assim, foi esse processo, foi um processo grande, porque eu não fiquei bitolada de tipo, acabei de ganhar, eu já tenho que emagrecer tudo. Eu, tipo, falei, deixa eu viver esse momento da maternidade e depois eu começo todo o processo. E o Márcio foi entendendo ali, até porque eu tava fora, né? Não tava em casa, não tava na minha rotina. Quando eu falei, decidi também, chegou, tipo, eu tive a Liz em setembro, comecei ali a cuidar bem de leve, mas chegou janeiro, falei, vamos, agora vou começar meu processo de emagrecimento, quero entrar com tudo, Monjaro, tudo. Foi um processo mais difícil, assim, que a Liz não dorme, então quando sua criança não dorme, você já não dorme. Porém, o processo de ter quem te ajudar também, um médico que trabalha com isso, e você ter tudo bem mais fácil. Claro, tipo, todo mundo fala assim, é fácil pra você, porque você já tem em casa, né? É fácil não, gente, porque aí você tem em dobro a cobrança, viu? Exato. Porque ele olha até, tipo assim, ó, o que você tá comendo? Tá na sua dieta? Tá na sua dieta? Mas Tudo também é a prova real que de dá que certo. quando a pessoa não tem resultado, muitas das vezes é porque ela não tá seguindo o que precisa ser feito. Então não é o protocolo dele que... Não, exato. só faz o que precisa ser feito e eu... Faz né? o básico, vai. o básico. Que ele já sabe que vai dar certo. O básico, faz ali o procedimento que ele falou, toma isso. Vai na academia 2 vezes que seja na semana. Faz uma dieta aqui que a Nutri passou nessa quantidade. Gente, não... um mês, você já é outra pessoa. E outra, assim, qual é o principal que eu falo pra ele? A estética vem de brinde.
com certeza, vem de brinde e é gostoso sentir bonita, sentir seu corpo magro, você botar um biquíni, você ir pra praia, é maravilhoso. Saúde é o novo sexy. Mas o gostoso mesmo é você poder brincar, você correr, você fazer suas coisas sem estar aquele cansaço, aquele desânimo, porque você só quer dormir, né? Só quer, tipo, quando você tá tudo bagunçado e você tá acima do peso, você só quer, tipo, ai, até ânimo. Eu falo pro Márcio isso, sabe qual que é a diferença de, tipo, de você se cuidar e você não se cuidar? Quando você começa a se cuidar, você tem ânimo para empreender, você tem ânimo para... Tudo muda, né? Tudo muda. Para cuidar de você, de cuidar dos seus, você tem ânimo para cuidar da sua empresa. É porque você começa Tudo a se flui. amar de volta, né, Tudo cara? flui. Tipo, você se olha no espelho, você tá se amando, cara. Então, é o que eu falei, o céu fica azul, puta, tá muito bom isso aqui, E o sabe? homem Você precisa quer ter mais. paciência, né, doutor? Com Ixi. todo esse processo, porque não tem como a gente pular esse processo. Tem como a gente facilitar, tem como a gente ajustar, tem como, né, ajustar os hormônios e tudo, mas não tem como pular ele. É um Existe. processo. E uma pergunta polêmica agora, Bicho, já né? até imagina o que que você... Você Uma acha, bomba, doutor uma bomba Márcios, agora, uma uma bomba. bomba. Você acha que se os homens tivessem mais consciência, né? Porque a gente sabe que a maioria dos divórcios acontecem depois Depois que a criança nasce. depois que a criança nasce. Você acha que se os homens tivessem consciência que a mulher precisa, né, desse tempo, entender às vezes que a questão de hormônio tá tudo mudando, fora da rotina dela, tudo. Você acha que se os homens tivessem essa consciência, teria menos divórcio? Com certeza. Não, com certeza. A questão, a gente tava conversando isso ontem, talvez foi ontem. Gente, é sobre isso, gente. A gente conversa direto. Muito. O que acontece? A mulher, ela tem uma labilidade emocional, tipo, o nível emocional dela tá tão abalado que, por vezes, o homem não entende o que tá passando naquela cabeça dela. E muitas vezes a mulher pega e não fala com medo do que o marido vai achar, enfim. Ah, ela tá depressiva, tá louca, enfim. Conversa, entende sua esposa ali, porque o homem vamos lá, a nível hormonal, tá, gente? O homem, ele é uma linha só. Então, por exemplo, nos 10 anos de idade, nos 18 anos de idade, eu tenho um nível de testosterona aqui assim. O testosterona é um hormônio maior masculino. A testosterona, ela é medida ao longo de décadas, então, na verdade, de anos, mas pensando assim, ó, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quando chega aqui, tá lá embaixo o nível de testosterona. Mas vocês perceberam que é a linha reta? Então vocês podem perceber aí em casa, gente, que o homem ele não tem muita variação de humor diferente das mulheres. O perfil hormonal das mulheres, ele é mensal. Por isso que as mulheres menstruam. Então, janeiro. Fiquei triste, fiquei alegre. Fevereiro, fiquei triste, fiquei alegre, chorei, sorri. Tem vezes que acontece igual o tempo de São Paulo. No mesmo dia chove, faz frio num dia só. Exato, Igualzinho. exato. Então, se os homens começassem a entender que as mulheres elas têm essa variação de humor e que, às vezes, não é porque ela quer, né? Existem mulheres que são absolvidas aí de delitos que fazem quando estão na TPM, por exemplo. Exato. Olha Olha, isso. você viu? Por quê? Porque na TPM ela fica muito disfórica, ela fica muito louca, cara. Não todas, lógico, né? Tem mulheres que ficam mais chorosas, tem mulheres que ficam mais histéricas, tem mulheres que Que varia, depressivas. que varia também. Pode ser um mês que você fica assim, outro mês você fica daquele outro jeito. Não, eu falo, tipo... a gente fez o aniversário de um ano da Liz e aí um vídeo viralizou, né? E eu adoro ficar lendo os comentários e cada comentário, assim, tipo... Os haters, os tá? haters, muito tudo. louco. E aí, tipo, pra que vocês comemoraram? Ela nem vai entender o que aconteceu, ela não vai lembrar. E aí, esses dias eu respondi, não tem problema ela não lembrar, mas eu estou comemorando junto com meu marido que a gente não separou. A gente foi um ano que a gente se Reinventou, né? reinventou, se redescobriu. Que a gente não deixou ela morrer, porque a gente... Você não sabe cuidar de uma criança. É tudo exato. novo ali, né? Primeira vez que a Liz engasgou, imagina, sou médico, beleza, já trabalhei em pronto-socorro e tal, mas... Primeira vez que a Liz engasgou, que ela ficou meio roxinha ali, que eu peguei e virei ela... Aí ela voltou a respirar e tal...
No momento você faz, mas depois você fica... Ô, louco, cara. Ela é irmã da minha mãe, minha filha, pô. Meu É Deus. diferente, pô. É diferente, porque quando você tá, né, no hospital lá, você pega, é como se eu estivesse pegando no celular aqui pra mexer, porque eu fui treinado pra aquilo. Só que quando é com o seu... Sentimento, né? É diferente demais, pô, você tá doido, velho. É muito muito diferente. doido. Eu falo, e aí eu percebi que muita gente separa durante o primeiro ano. Muita gente. Mas é os dois lados. A mulher tá muito com hormônio e ela quer aquela atenção o tempo inteiro do marido não... Ele entender que ele precisa ajudar o tempo inteiro. Uhum. E a gente cobra eles também o tempo inteiro. Tem mulheres que cobram, tem mulheres Que não. que Absorve, né, tudo. absorve tudo, não fala nada. E quando é fé, já acabou o casamento. Porque não conseguiu... O que eu Externalizar, acho né? mais doido é assim, ó, eu concordo, eu entendo tudo que tá falando aqui, mas muitas das vezes a própria mulher não se entende. E o homem é difícil de entender esse ponto, Isso. porque eu acho que falta mais E eu acho assim também... pessoas como você para trazer esse nível de consciência e falar, ó, é assim que funciona. A sua mulher, em certo período, ela vai oscilar e você tem que entender. Tem que ser elevado esse nível de consciência, porque na maioria das vezes a própria mulher não se entende. O homem tem que entender ela e às vezes é tudo muito Isso, doido, né? Um conselho que eu daria, entenda o período menstrual da sua mulher. Saiba a data certinha. As Tem vezes que ela falou fases. assim, eu não queria que você falasse isso, era só você me dar um chocolate. Aí eu falei, ué, como assim? Não entendi. Você não Eu já, pediu, eu já né? alerto o Anderson. Muita Ó, coisa, não. não me irrita, hein? Eu já alerto. Uma coisa que mudou também, que melhorou muito pra gente, é que assim, o homem, ele é como se fosse uma criança, né? E a mulher, o homem meio que espelha a mãe ali na esposa, na mulher. Chega uma criança, filha dos dois, ok. Só que a mãe e o próprio pai, lógico, ele vai dar aquela atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana para aquela criança. E o homem, ele começa a subconscientemente entender que ele está ficando de lado. E realmente, às vezes, ele começa a ficar de lado mesmo, porque é tanta coisa para fazer com a criança, é tanta E noite fica, sem dormir, gente. que a mulher já não dorme junto com ele na cama, a mulher pega e dorme ou na cama da criança, ou então a bota criança dorme junto. É. E eu acho que é pior ainda, porque a criança está aqui junto, eles não têm um momento de quê? Pô, de carinho, sabe? Só de... Não é de Sim. ato sexual, não. É de abraçar, sabe? De dar um cheiro ali. Tem a criança ali no meu, eu dou um cheiro na criança, entendeu? Tipo, aí eu vou acho que passar por cima da os dois criança. lados tem que Entende? acordar. Sim. Então, assim, quando a gente começou a perceber que a gente estava começando a ficar um pouquinho mais afastado, neguinha, cara, a gente tem que combinar um dia aí pra sair só nós dois. A gente pega babá, deixa aqui uma noite ali, sabe? Pra sairmos, um jantar, alguma coisa. Cara, vocês não têm noção quanto melhora o relacionamento, cara. Um diazinho, uma noite ali pra você ser você. Então, todas as quintas-feiras a gente tinha, né? Quinta A gente love. tinha porque Porque a gente tá uma bagunça. uma bagunça. É muita... A agenda da gente tá uma loucura. Nem semana que vem Graças gente vai a Deus. viajar. Graças a Deus. A gente não tá tendo tanto tempo assim, mas a gente tava fazendo isso todas as quintas-feiras. A gente deixava a Liz e ia pra um barzinho pra falar, pra sermos namorados de novo. Não pra conversar sobre trabalho, sobre filho. Lógico, a gente sempre falava sobre a Liz, né? Mas tá tudo certo. Mas a gente tinha aquele momento como namorado de novo. Porque a gente tem 18 anos juntos, pô, você vai acabando perdendo esse negócio do romantismo, isso e Sim. aquilo. E quer que não, a gente tem que ir resgatando, porque senão vai acabar... Só vai Um relacionamento é que nem uma planta, né? Precisa ser regada, cuidada, Precisa. cultivada. E é muito legal vocês terem consciência E disso. eu acho que, assim, ó, foi um ponto que foi muito importante depois da Liz, que eu voltei pra casa, porque, como ele falou, a mulher também deixa o marido bem de lado, que a gente fala... você tá tão ocupada com a criança e, tipo, pra você parece que tudo basta. Só ela te basta. O resto tá tudo bem. Eu tenho Não é porque eu tenho a você criança. quer, né, cara? É Porque você um precisa, né? sentimento. Tipo, É um instinto, É. né? E aí, nós dois estávamos brigando. A gente nunca brigou. A gente tem 18 anos junto, a gente nunca separou. a gente tava discutindo, A né? gente tava, Brigando, né? tipo assim, Alfinetando, alfinetando. né? Tipo, Qualquer coisa que um ou outro falava,
alfinetava. E na frente de todo mundo. E a gente nunca alfinetou um outro na frente de ninguém. Se a gente tiver que falar alguma coisa, ele vai falar aqui. Se eu não gostei, vou chegar lá dentro do carro. Nós dois vamos sentar e vamos conversar. Mas nunca na frente dos outros. E aí a gente tava assim, na frente de todo mundo. Falou um negócio, pá, pá. Tipo, bem curto e grosso os dois. E minha mãe sentou junto com a minha sogra, assim, na mesa de casa, no jantar. Falou, eu tenho um negócio pra falar pra você enquanto é cedo. Tipo, Liz com 3 meses. Você e o Márcio são um exemplo de casal. Vocês inspiram outros casais. Vocês sonharam em ter essa família. Agora que vocês tiveram essa família, vocês não estão... que ali chegou, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E vocês estão brigando, vocês estão se alfinetando, vocês não estão sendo como vocês. Então, acorda enquanto há tempo. Por quê? Sua mãe disse isso. Minha mãe falou isso. Minha mãe e a minha. Graças a Deus. Começar com a neguinha. Não, tipo... Muito e obrigada pela dica. Ali, vamos pegar lá agora, não, né? E foi bom até, assim, que minha mãe falou na frente da minha sogra, tipo... Até porque, assim, mães, entendam, vocês têm que defender seus filhos, óbvio, mas a gente precisa mostrar pra eles quando eles estão errados, no momento certo pra ajudar eles, né? Então, assim, ela poderia muito bem ficar do meu lado e a mãe dele ficar do lado dele e, tipo, então, separa mesmo, sei o quê. Não, tipo, vamos lá, vamos ajudar eles a sair disso, porque não são eles, né? E ela falou assim, sabe por quê, minha filha? Quando o relacionamento, ele gira muito do encanto, de você todo dia ficar encantado com seu esposo, com a sua esposa, você olhar pra ele e você ter, tipo, assim, admiração. Se você deixa isso acontecendo, daqui a pouco vocês não admiram mais e vai ser tarde, não tem como voltar atrás. E aí, depois desse dia que mudou. Mudou totalmente. Totalmente, tipo... E eu nem falei nada pra ele. Eu falei assim, eu vou me policiar pra eu não... cuidar disso, Para né? cuidar disso, pra eu não... Quando ele falar, eu não ficar... E aí, tipo, eu vou cuidar. Porque, assim, quanto que eu quis ter essa família, de ter essa casa, de ter tudo que a gente construiu até aqui. E agora a gente vai destruir isso. Exato, E assim, importante. pra quem não conhece, acompanhe nas redes sociais... Dr. Márcio Lima, Dr. Yasmin Lamonier, porque é de fato isso. Eu conheço a clínica, né? Nós conhecemos, né? Nós conhecemos a casa, já tivemos o prazer de, uma vez recebemos um convite para fazer um churrasquinho lá. E foi de fato uma construção de uma vida de que muitos profissionais gostariam de chegar. De ter o carro X, de comprar a casa Y, de ter a clínica dos sonhos, de poder viajar a qualquer momento, de às vezes conseguir propor para que a filha nascesse fora do Brasil e poder dar umas novas possibilidades para ela no futuro. Então, eu aqui, né, junto com a Fran, também falo para vocês que vocês são referências. Não só por tudo que vocês conquistaram, porque pode ser que amanhã vocês percam tudo, né? Não que isso vai acontecer. Não. Mas se a gente perder... já sabe o caminho. Vocês sabem o caminho. É a mesma coisa que a gente tá falando ali do empreendedorismo. Empreender não significa vencer todos os dias. Porque tem dia que a gente chega em casa bolado, vou falar a palavra aqui. Mas a gente sabe. Inclusive eu já vi alguns vídeos falando assim, eu acabei de quebrar e tô devendo 1 milhão. Cara, se você tá devendo 1 milhão, parabéns. Se você conseguiu chegar nesse ponto de dever 1 milhão, você vai conseguir se reestruturar. Então, a coragem de empreender todo dia, de chegarem onde vocês chegaram, é inspiração para muitas pessoas. E eu tenho certeza que é só o começo de tudo ainda que ainda pode vir, né? Porque você falou 2018, 2019, a gente está em 2025. Sei lá, o que não pode acontecer os próximos 10 anos do Instituto Lima Lamonier ou de outros projetos que vocês decidirem colocar a mão, né? Eu acho que nós vamos se acostumando, né? Porque como a gente vai crescendo de degrau em degrau, a gente não vai sentindo. Isso. E muitas vezes a gente só tá olhando pra frente. E a gente não para observar. Não que a gente tem que ficar preso no passado, mas a gente esquece, às vezes, de olhar quantos degraus a gente já subiu. Então vai ficando muito cômodo tudo. Porque a gente vai crescendo de degrau em degrau. E aí, na hora que a gente para pra pensar, poxa vida, eu sonhei com essa família.
por que isso tá acontecendo? Calma, eu tenho que me policiar, né? Ou senão, eu sempre tive o desejo de ter X faturamento. Por que eu tô, né, tão ranzinhos assim com as pessoas, sendo que eu sonhei ter a clínica? Ter a clínica, né? ter Então, isso. a gente tem que ter, assim, uns momentos de reflexão, de lembrar da onde a gente veio, para onde a gente está indo, em que momento nós estamos. E realmente, como o Anderson falou, vocês são referências como pessoas, como profissionais. Quando a gente se conheceu, né, eu falei pro Anderson, nossa, que casal bonito! Nossa, e que vai entrar já a próxima pergunta sobre isso. Eu olhei pro Marcos e pra Yasmin e falei assim, nossa, que bonito que eles são, se veste bem, né? Eu falei, nossa, que diferente. A gente hoje eu tô mais despojada, né? Despojado, Julinho e tal. Aí a gente vai conhecendo, vê que além da beleza exterior, tem a beleza interior, né? E acho que vocês são lindos, né? O coração de vocês são lindos. Obrigada. Bonito por dentro e por fora. E aí que eu gostaria de fazer essa próxima pergunta. Dentro da área da saúde, principalmente você que trabalha com a estética, você com o emagrecimento, qual é a porcentagem que vocês acham importante do posicionamento visual de vestimento? Pro primeiro impacto. Pro primeiro impacto. Qual a porcentagem, você fala? De 110%. 110 por 10. Olha aí. 200, 1000%, você tá doido? E quando que você entendeu isso? Quando que você entendeu que... Porque a Fran falou, depois a gente vai colocar algumas fotos aqui. Quando a gente viu umas fotos antigas do Márcio, assim, ó, fazendo churrasco, ele fala assim... Não é não uma... é isso, cara. Quando que aconteceu que você falou assim, cara, eu preciso me cuidar, não só fisicamente, mas... Com a roupa. Gente, né, o cara tem um alfaiate particular, é assim que fala? É isso? Ele O cara, é muito chique. É outro chique, nível. Mas Seu quando que Toninho. aconteceu isso com vocês dois? Porque os dois têm isso, né? Foi uma construção, na verdade. Eu acho que a gente tem esse espelho das nossas mães, né? Tanto minha mãe é muito vaidosa e a mãe dele é muito vaidosa. Só que assim, quando eu conheci o Márcio, era short que ele era surfista. Não usava calça, era short, camiseta, bermuda de surfista, ia pra faculdade de shortão. Aqueles tactel. A gente pode falar aqui que ele cantava num grupo de pagode? Sim, Pet Samba Clube. Todo pagodeiro. Todo pagodeiro. Então, assim, eu acho que quando iniciou a clínica mesmo, eu acho que a gente foi acordando, nossa, já não é mais nosso estilo, já mudou o estilo. Não é mais a fase de, tipo, você entender que você precisa passar uma impressão. Pensa bem, eu e o Márcio, tipo, hoje eu tô com 37, vou fazer 37, né? Já 37. Já, e você vai fazer 40, viu? Mas, tipo assim, a gente sempre teve cara muito de criança. Então, a gente pensava, meu Deus, precisamos nos posicionar de um jeito que demonstra também que a gente não é criança, que é só a cara, mas que a gente sabe o que quer, sabe o que a gente está falando, que a gente sabe passar o que a gente está estudando, a autoridade, isso. Porque se a gente fosse continuar, tipo, só ali na calça jeans, na blusa... Claro, tem gente que tem esse estilo, é bonito, tudo... Mas pelo posicionamento que a gente queria passar para os nossos pacientes, a gente precisava cuidar um pouco mais do estilo. E a estética exige isso. Exige. A estética, ela exige emagrecimento, ela exige que você... O belo. Ela exige o belo. Exige. Você olhar e sentir... Eu falo que a palavra convence e o exemplo arrasta. Exato. Se você vai para um processo de emagrecimento, você chega lá e tem um médico ou uma nutricionista acima do peso, você vai automaticamente você entende que aquele tratamento dela não é tão bom assim não é tão eficaz, né? Ela não faz nem com ela mesmo, cara, porque, né? Enfim. É verdade. Mesma coisa você ir no dentista e o dentista tá com os dentes amarelos. Encontrar um personal obeso. Não faz sentido. E como, de verdade, agora de verdade, como lá atrás, bicho,
Eu era muito obeso e, assim, a neguinha me ama muito mesmo. Porque, ó, Não, Marcos, ela te te melhorou ama muito, vai. Não. Vamos Pegou na combinar. planta, pegou Meu na Peguei Deus na- do céu, eu acho que não cara. tava nem na planta, gente. Me ama muito, cara. Não tinha porque nem projeto. Ia soltar ainda, como é que é quando vai soltar? Tava em fase de lançamento. Lançamento. nem Diz que o lançamento. homem Depois não, põe aí, ó, o antes e Eu depois, vou pra colocar. vocês verem aí, ó, queixo, cara, o meu queixo era aqui atrás. o homem não fica bonito, Nossa ele despiora, né? Vai despiorando. Ele vai desfiorando, nossa. E aí eu fui evoluindo de acordo com o que a nossa clínica foi exigindo. Pô, Hoje, verdade, por exemplo, acho que foi a gente isso. Foi evoluindo. o... Então, hoje eu tenho um closet de ternos, né? E terno é diferente de costume, tá? Terno tem que ter o coletinho por dentro e tal, porque eu, né? As 3 coisinhas. E eu gosto muito dessa coisa de moda. E a moda, ela vai mudando, ela é cíclica, ela vai mudando, vai mudando. Agora, hoje mesmo, eu estou num estilo mais old money. Descolado. Hoje solto. estou mais tranquilão. Sofisticado, mas descolado. Colado, Isso. Mas eu acho que foi isso mesmo. A gente foi conforme o crescimento, a gente vai olhando, vai gostando de outras coisas, vai modificando Fiz mesmo. até uma desondulação no cabelo. Você Olha viu? isso. Ele tá maravilhoso. E assim, vocês construíram um posicionamento. Hoje tá muito na moda nós falarmos a palavra high ticket, né? Mas eu não vou nem dizer high ticket. Vocês construíram um posicionamento e construíram uma clínica de luxo, vamos dizer assim, né? Vocês andam muito bem vestidos. O quanto que você acha que estar presente nessa forma física impacta lá dentro da clínica? As pessoas veem vocês também diferente quando, por exemplo, muitas vezes a pessoa que ela não tem condição, tem um convênio, ela já no primeiro impacto também vê ali dentro da clínica que vocês têm um posicionamento diferente, né? Um posicionamento que busca um público diferenciado. Correto? Correto. Isso. Quando a pessoa chega lá no instituto, ela vai subir até o 13º andar. A clínica da gente tem 500 metros quadrados, é um andar inteiro de um prédio. Você já sobe no elevador panorâmico. E quando o elevador abre, que as luzes se acendem, você tem uma sala toda de madeira, que tem um espelho bronze e coisa e tal. Então, ali já começa o encanto. Quando esse paciente desce ali, o que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha aquele primeiro impacto uau. Eu quero que ele fale uau. E quando a porta se abre, ele vê a beleza daquela recepção, daquela clínica. Hoje, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que fazem, né? Que tem uma clínica mais bonita, enfim. Mas a gente quer... Assim como a gente quer trazer o que tem de melhor no mundo para o nosso paciente, lá dentro a gente quer proporcionar o que há de melhor no mundo para esse paciente. E proporcionar o que há de melhor do mundo para esse paciente não é tão barato assim. Tem um investimento, né? Tem investimento. Então, Experiência, tudo, né? Tudo. Tipo, treinamento para equipe. Não é só sobre o estudo Márcios e Yasmine. Sim. É toda a nossa equipe. A gente todos os dias propõe para elas o melhor ali delas também, de estudo, para atendimento, para tudo. Qualidade também de tudo, né? De todos os materiais. E Sim, hoje, sim. a saúde e o bem-estar, depois da pandemia principalmente, tá na moda. Se você for parar para ver, todo condomínio todo condomínio de casas, por exemplo, ou condomínio vertical, tem uma academia. E a academia geralmente está sempre lotada. Os personagens, vocês podem ver. Tenta arrumar um horário com algum personal às 7 horas da manhã, ver se vocês vão conseguir. Não acho, porque é o horário que eles mais trabalham. Então, a saúde hoje está numa hype e vai melhorar ainda mais. Eu não sei se vocês já viram uma passagem do Silvio Santos, que fala assim, quantos anos você tem? 23 anos? Quantos anos você tem? 19 anos? Já Sim, viu parece isso? que tinha 60, Nossa, tinha 23, 60. parece que tinha 60. Isso. Antigamente, uma pessoa com 40 anos era considerada idoso. E a perspectiva de vida hoje também é uma longevidade. É mais longeva. E vai ficar maior ainda, porque a gente está vendo o quanto a medicina, e aí voltando naquela questão de que está tudo muito rápido, muito atualizado,
o quanto a medicina nesses últimos 10 anos evoluiu, 10, 100 anos, cara, é muito louco. Muita coisa nova acontecendo, e se a gente fica para trás, se a gente não acompanha isso, a gente vai ficando para trás. Então, talvez esse seja o segredo do sucesso e o porquê que a gente tem esses pacientes mais high ticket. É porque essas pessoas, elas querem o que há de melhor no mundo, e a gente traz para proporcionar para essas pessoas. Esse é o ponto. Perfeito. Muito bom. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para doutora. Doutora. A gente já conversamos algumas vezes, né, de dentista que tem o dentista de dente e o dentista que não é de dente. Agora... Tem dois dentistas. Tem dois dentistas agora. E não é o de dente. Você começou a sua jornada fazendo muitos tratamentos, né? Na parte bucal. Na parte bucal, já trabalhou... Ainda faz, né, também facetas, mas migrou... não vou dizer 100%, mas talvez quase aí seus 100% para harmonização orofacial. Nossa, acho que tô tipo 95%. 95%. Como que foi esse despertar para você, esse interesse de migrar? Eu sei que o Márcio foi um apoiador disso na sua carreira. E como que você vê hoje o mercado da beleza, que a gente vê que num passado não muito distante era o excesso, e hoje a gente está indo mais para a parte da naturalidade. Então, como que despertou esse seu desejo para ir para a harmonização? E se você pudesse pontar um pouquinho sobre a naturalidade que todas essas mulheres querem. Preenche, mas não muito, hein? Não muito, não deixa ninguém perceber, né? Exato. É assim, quando comecei a estudar harmonização facial, eu me vi no espelho, eu não tinha nada de lábio. E aí isso me incomodava muito. Quando surgiu para odontologia a parte de harmonização facial, eu comecei a estudar ali a parte, só que eu sempre atendi as duas áreas, né? Então, e aí, desde que eu voltei com a Liz, eu decidi que eu ficaria só na harmonização facial. Aí tô... Tudo bem. Desculpa. E aí eu, decidi. Falei, não, é o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu quero ficar nisso. Porque transformar um sorriso, eu amo também. Mas uma face, quando você fala, meu Deus... Aquela pessoa que tava com aquele olhar de cansada, aquele olhar triste, ou aquele lábio triste, assim, que você olha, a pessoa tá, derretendo. Quando você olha assim pra ela, que você termina de preencher, de fazer um bioestimulador, alguma coisa, e tá tudo levantado, o sorriso dela tá com o rosto, dormi, acordei agora, tô descansada, é transformador. Porque não transforma só a beleza da mulher ali, transforma de dentro, assim, dela sentir bem a autoestima, né? Tudo, dela correr atrás das coisas que ela sonhava. E homem também, tá? E homem também, agora, homem também. É uma nova pessoa, né? E quem começa não para mais. Não para, eu falo que é tipo uma droga, né? Quem usa um Botox a primeira vez, esquece, não fica mais Botox tá vencendo, já começa a bater um desespero. É porque transforma a vida, né? Não apenas o rosto. Exato. Isso aí, olha aqui, ó. Marcos, prova viva. Ele deu até um sorriso no final, porque ele pegou e falou, olhem pra mim, aqui a prova. Olha que engraçado, nunca parei pra pensar nisso. O avatar transformado, o doutor... emagreceu ela 27 quilos e ela transformou. Foi uma fusão, assim, ó. E o sorriso também, tá? Com o sorriso meio coisado aí, rapaz. Tá lindão esse sorriso. Graças a Deus. Mas, qual que era a outra? Ai, chega, me perdi, porque eu fiquei... da naturalidade. Sim. Então, agora, acho que tem um ano pra cá, porque, assim, a harmonização, quando chegou, acho que a gente não enxergava de verdade os pontos ideais que têm necessidade de ser aplicado. Ou, acho que ficaram muito às cegas. Então, o lábio preenchia muito, ficava muito exagerado. O preenchimento, todos os pontos que colocava, acho que não tinha esse olhar da delicadeza. Era preencher, injetar. E hoje, não. As pacientes querem sair da clínica feito 17 ml, 21 ml, que é o necessário para alguns. Você vai olhar, vai falar, nunca fez nada. Ela só está descansada, com o rosto descansado. Então, de agora para frente,
esquece exagero. Se você, profissional, fizer um preenchimento que você deixar o seu paciente exagerado, você vai perder paciente. E eu lembro que lá no começo, a Yasmin tinha começado a trabalhar com isso. Chegou uma paciente específica que eu lembro muito bem dela. Que ela chegou com os beição. De parto. Aqueles beição. Aí aí a paciente chegou lá para fazer mais. Aí ela falou assim, cara, não faço. Não faço porque já tá um pouquinho a mais, mas pode ficar muito desproporcional. O que a gente pode fazer é tirar um pouquinho. Você não quer tirar um pouquinho, não? E você não tem noção, Fran. Ela tirou Tirei. um pouquinho. É a desarmonização quando tira? Na verdade, é a harmonização de verdade, no caso, né? Porque aí você remove e posiciona novamente o preenchimento nos pontos. E, cara, ficou certo, lindo quando ela tirou. Porque Ficou antes mais tava natural. parecendo duas salsichonas, né? Uma salsicha em cima e outra embaixo, né? E quando ela tirou, ficou aquele sorriso meio coraçãozinho, né? O lábio, né? Ficou bem Mas, bem tipo, bonito, assim, você... e agora pra frente é isso. Se você preencher e exagerar seu paciente... Porque a gente agora é uma harmonização regenerativa. Então, o que a gente vai cuidar? Cuidar da face, da pele, pra gente sempre deixar aquela pessoa mais velha, principalmente, que tinha uma pele que estava muito enrugada, estava muito precisando, né? Uma pele muito fina, flácida. Não é só preencher. A gente vai preencher os pontos que devem ser preenchidos, mas a gente vai ter que bioestimular, a gente vai ter que fazer um peeling, a gente vai ter que cuidar daquela estrutura ali para quê? Para na hora que terminar o tratamento ali, aquelas sessões, você tá com a pele esticada, mas não tem flacidez, tá preenchido no ponto certo, você vai olhar, vai estar transformado. Mas você vai olhar para aquela pessoa, você vai se lembrar quando você era mais nova. E não, tipo, que você exagerou. Mas, tipo, nossa, eu estou como eu era mais jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu tinha 30 eu anos. tô, nossa, muito melhor do que quando eu tinha, nossa Não, eu falo senhora. estruturalmente de pele, né? Porque a pele da gente vai ficando muito flácida, né? Não, eu falo da harmonização mesmo, meu filho. Meu queixo era aqui atrás, ó, agora tem... Você melhor você não querer ser mais jovem. Não, né? quero nada, Nem tô que, fora. pelo amor de Deus. Bom, a gente tá chegando já na nossa reta final aqui do podcast. A gente vou para algumas perguntas finais. E a primeira seria, se vocês hoje pudessem sentar com um profissional que tá aí para abrir a clínica, num momento de transição, acabei de formar, tô abrindo a minha clínica, seja médico, seja dentista, mas ele já está cansado e tá prestes a desistir de tanta coisa que tem. O que vocês falariam para essa pessoa, esse profissional? Você que me incentivava quando eu falava isso, velho. Olha, primeiro, né, não desista. Não desista, não vai ser... Eu sou muito sincera. Eu sou, assim, totalmente pé no chão. Então, não desista, não vai ser fácil, mas tudo é compensador quando chegar o seu momento. Vai, que vai dar certo. Respira, não pira e vambora. Vai embora. Não escuta primeiro. Não escute as pessoas que não querem que você... Até os que querem seu bem. Escuta o que você deseja para você. Às vezes, seu pai e sua mãe quer tanto cuidar de você que eles vão falar para você, mesmo. Não vai por esse lado, você não vai dar certo. Não escute. Ou o seu colega, às vezes muitos seus amigos não vão te apoiar. Não leve isso para você. Vai, se é seu sonho, não deixe de correr atrás. Esquece todo mundo que tá falando, porque isso a gente teve. Muita gente que não apoiou. Muita gente, mas nós dois sabíamos que a gente queria. Minha mãe é médica, oftalmologista, minha mãe. E logo quando a gente migrou, porque foi assim, em 2019 para 2020, a clínica era pequenininha, ela tinha 5 salas, e quando eu cheguei, tinham 5 cadeiras. Quando eu cheguei na clínica, eu abri a porta, tinham 5 pacientes sentados nas cadeiras e 3 pacientes em pé aguardando para poder fazer procedimento. Aquele momento eu olhei assim, eu fui na sala da Neguinha. Ô, Neguinha, a gente precisa de um lugar maior, pô, isso aqui já não tá dando mais pra gente não, sabe? Esse foi o feeling. Mas minha mãe lá atrás chegou pra mim e falou assim, meu filho,
Você vai abrir clínica, meu filho. Eu já tive 3 clínicas, eu quebrei as 3. Esse negócio não presta, não vai dar certo, não vai funcionar. E ela queria o seu bem, né? Ela queria o meu Sim. bem. Mas de uma forma que... Que pra ela Pra tava ela passando tava o que ela Exato. passou, entendeu? privar, né? Ela queria te privar Porque ela dos passou desafios. que era uma outra fase, um outro momento, né? Naquela época não existia internet, não existia Sim. nada do que existe hoje, né? E eu acredito muito na questão de preparação, primeiro. E segundo, mentalidade, lógico. E vocês viram que eu falei o tempo todo sobre essa questão de mentalidade. Eu leio muito livro para estar sempre antenado. Terapia também, viu, gente? Terapia, Terapia é uma coisa muito importante. É muito importante terapia, gente. Mas eu acho que o mais importante é você escutar as pessoas que estão no lugar onde você quer estar. Porque elas já passaram por todo esse processo e sabem exatamente quais são os prós, quais são os contras, o que acontece de bom, o que acontece de ruim. Então, nunca se baseie em um monte de guru. Hoje em dia, internet, cara, tem um monte de guru. Ah, não, você vai ser referência, isso e aquilo. Tá, mas o cara não tem nem clínica, cara. O cara não sabe como é que é o dia a dia ali. O traquejo com o paciente, enfim... Então, não escuta qualquer um, né? Escuta alguém, tem algum mentor. Eu gosto muito desse negócio de mentor, porque é muito legal. É uma pessoa que já foi. Essa pessoa, ela sabe muito Já bem... trilhou o caminho, né? Já. Exato. Ela sabe muito bem como chegar lá e quais são os desafios que você vai ter para poder chegar lá. É uma cartinha do CRM que vai chegar através de algum outro médico que pegou e te processou através do CRM porque ele teve inveja de você. Cara, sinceramente, hoje a minha cabeça é assim, ó. Se chegou uma cartinha dessas aí, as pessoas que estão acima de você, elas não têm nem tempo para poder fazer uma denúncia sua no CRM. Eu não tenho tempo de olhar para... não, eu vou alinhar com a vida desse cara aqui porque ele tá chegando na cidade. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não tenho tempo para isso. Então, hoje eu entendo que esse recalque que ainda existe, né? Existe muito por pessoas que estão abaixo do que você. Então, quando se chegar... gente, aí para vocês, se chegar uma cartinha do CRM para você, é porque você tá bem, você tá voando. Tá incomodando. Tá incomodando. Você tá incomodando as pessoas. Então, você tá voando, você tá bem. Esse é o caminho certo. Vai, tem uma equipe jurídica legal ali. Você não fez nada de errado. Tenho certeza que foi outro colega que tava morrendo de inveja de você. E vamos para cima. Por isso que eu tenho tatuado aqui, ó. Meu corpo é fechado, entendeu? Eu não tô nem aí, cara, porque estão falando. Pro olho gordo, o meu colírio é diet. Olha! Fiquem com essa dica, viu? Pega Eu também essa. acredito muito nisso em relação a isso, sabe? A gente tem que olhar pro nosso, fazer o nosso. A gente tem que se autoavaliar, sim, ver onde que tem que melhorar. Sim. Porque às vezes isso é difícil, né? Também a gente fala, nossa, eu tô fazendo isso e Aonde tá que uma eu tô merda. errando, E tá uma merda, vamos mudar. E é legal ter essa autoavaliação e eu vejo que vocês têm muito isso. Olha muito pra vocês dentro da clínica, tá preocupado sempre em fazer o de vocês, independente quem esteja do lado, fazendo as coisinhas deles lá, vocês estão fazendo o de vocês, Sim. né? Isso é importante. Tá tudo bem. E a gente falou aqui, acho que várias vezes, né, que o empreender, ele deixa a gente mais cascudo, deixa a gente mais forte com as dificuldades e com os pontos positivos também. Se vocês pudessem voltar hoje lá atrás, talvez no momento que você estivesse passando muita dificuldade, sei lá, 7, 8, 10 anos para trás, e pudessem dar uma mensagem para vocês mesmos. Porque hoje vocês são vocês, mas com uma mentalidade e uma vivência completamente diferente sobre pessoas, sobre empreendedorismo, sobre medicina, odontologia. Mas voltasse lá há 10 anos e pudesse dar uma mensagem pro Márcios de 10 anos atrás, o que você falaria para ele? Tenha calma, meu filho, vai dar certo. Foi a mesma coisa que eu pensei. É a mesma coisa, eu tava aqui, calma, vai dar Tenha certo. calma, meu filho. E eu visualizei por isso aqui agora, entendeu? Tipo, juro pra você, eu visualizei quando eu tava lá atrás, há exatos 10 anos. Tipo, eu visualizei lá naquela casinha da Barra. Da Barra, velho. Eu achei que o juro Márcio pra ia você. falar assim, ó, meu filho, calma, mas você vai ficar bonito lá na frente. Não, calma que vai dar certo, porque, cara, quando a gente morava nessa casa aí da Barra, teve uma época que a Yasmina, ela trabalhava numa clínica clínica popular lá no mercado lá do Nordeste.
Eu trabalhava num postinho de saúde que teve um dia, por exemplo, o paciente chegou infartando, eu pedi para correr um eletro, não tinha eletrocardiograma para fazer. Moça, mas se o cara tá infartando, como é que eu sei que ele tá infartando ou não? Aí ela senta e chora, né, doutor? Poxa. Entende? Aí, certo dia, era um sábado, e Yasmine pega e liga pra mim e fala O Márcio assim... ele tava voltando de Americana. Não, eu não te liguei, não te contei, não. Não, você ligou pra mim pra dizer que era pra eu ir te pegar no sábado, Tá. meio-dia pra de Pensei tarde. que era aquela outra, Vem foram me pegar. tantas. Aí, uai, mas ninguém, você não foi de carro, quebrou o carro? Não. É porque ela recebia todos os dias que ela ia trabalhar. Era R$5 de estacionamento. Ela não recebeu esses R$5 no dia que ela foi trabalhar. Nossa. Não tinha. Não tinha. Teve paciente, não tinha. E o que você diria seria isso. Se É? você pudesse voltar lá atrás e falar, calma que vai estar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Não desista. Se dedique todos os E dias. teve outra coisa aí dessa casa aí mesmo, que foi quando ela chegou em casa, apertou pro portão abrir, o portão não abriu. Ou seja, a conta de luz ela não estava paga. Porque e a não gente tinha não tinha o dinheiro. dinheiro para pagar a conta de luz, entendeu? Mas Então- vou dar outra dica, como a gente leva muitos traumas da infância, de tudo, ou alguma Isso é parte de importante. escassez, vários pontos. Mas, tipo, quando você está construindo sua família, e se você e seu marido são sócios, não escondam nada um do outro. Não fica pegando aquele fardo para deixar o outro mais tranquilo e fica escondendo as coisas. Senta, mostra, pode, não pode. Isso foi também um divisor de águas na nossa vida. Divida o BO, né? Tipo assim... O BO fica mais leve, né? Quando você Não, divide. e aí os dois vão saber de verdade o que tá acontecendo. Porque o que eu fazia? Para eu deixar ele mais tranquilo, eu não contava para ele que as contas estavam atrasadas, Tá. porque não tinha o dinheiro. Mas aí, como ele não entendia, ele começou a, tipo assim, comprar um carro. Eu trabalho tanto. Cadê meu dinheiro? Eu trabalho tanto, não tenho dinheiro. Eu quero comprar um carro. Foi lá e financiou o carro Financei o carro, e pegou um empréstimo E para peguei comprar o empréstimo carro. pagar a entrada do carro, entendeu? Então eu peguei 2 empréstimos. Falei assim, meu Que Deus, devia ter loucura. Que falado. loucura, Que loucura. Hoje, olhando tudo assim pra trás, né? Você fala assim, passei por muita coisa, mas valeu a pena. Valeu a pena, valeu a valeu a pena. pena. Ixi, valeu, pô, porque são as bagagens que a gente vai levando da vida da gente. E se não fossem esses tropeços, essas quedas e esses levantes, talvez a gente não estaria aqui hoje conversando com vocês, né? Exatamente. E aí, pra finalizar, a última pergunta do nosso bate-papo de hoje, que já vou antecipar aqui, que foi muito legal, de verdade mesmo, porque eu anotei algumas perguntas aqui, mas muito saiu de forma natural, né? Não ficou seguindo muito de um roteiro. Acompanhando vocês, a gente vê que existe um casal, existem 2 pessoas antes da Liz e depois, né? Totalmente. E a gente falou aqui algumas vezes que a gente sempre quer encontrar o próximo carro. Quer trocar de carro, o próximo passo. Quer trocar de carro, quer melhorar a clínica, quer vencer isso, quer vencer aquilo. E quando vem alguma coisa nesse sentido, parece que muda. Porque eu vejo ali que o Márcio, ele era uma pessoa que era uma pessoa muito boa, mas depois que a Liz veio, parece que ficou melhor. O quanto que isso impulsionou ou impulsiona vocês todos os dias depois de ter um filho, né? Como que é essa relação desse elo também dentro da empresa ou como vida pessoal? É uma pergunta até um pouco mais profunda, porque a gente também não tem, mas a gente consegue perceber que foi um impacto diferente na vida de vocês. Caraca, isso foi um mega impacto, né? Total. Na verdade, hoje, a gente conversou isso hoje, vindo né, no carro, eu falando para ela o quanto que eu tentava cada dia ser melhor, tanto marido quanto pai. Às vezes o dia a dia vai acontecendo e a gente não vê pequenas coisas que acontecem. Seja o ato de você pegar e carregar uma bolsa não, você não vai carregar peso não, eu vou carregar peso. Ou de um carrinho de bebê, ou de você sair correndo atrás de uma criança. Quantos pais a gente vê, né, que deixam a mulher tomando conta porque a mulher é que tem que cuidar da criança. Só que os dois fizeram. Então eu comecei a perceber o quanto que ela era importante e forte, cara. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que proteger elas duas. Eu sou o homem da casa, né, cara? Então elas duas, elas estão sob a minha proteção ali.
Então, quanto mais coisa eu puder fazer para ela, porque ela já carrega um fardo muito grande. Ela é mãe, ela é empresária, ela é esposa, ela é dona de casa, né? Tem funcionários para gerir, tem estudo para fazer. Então, a gente vê que é um fardo muito grande pro lado de lá. E aí, depois da Liz, eu comecei a entender que ela é uma mulher multifacetada, porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, parece polvo. Eu consigo fazer só uma coisa. Quando ela chega me falando alguma coisa, se eu estou escrevendo... Uma Pode caixa falar. de cada vez. Pode falar. Então, eu percebi que eu me tornei muito mais homem, meio que eu deixei aquela criança... Hã? Muito mais flexível. Muito mais flexível. Meio que eu deixei aquele menino que né, nós nos conhecemos. E a partir dali é um castelinho. Vai construindo, pô, tijolinho, tijolinho, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. E saber também que você tem que ser referência para sua filha, né, de homem. Isso. Totalmente. Isso. Então, E tudo, né? Porque tudo que você faz é o espelho. Eles são uma esponjinha. Você termina de fazer um negócio, quando você olha, ela tá lá fazendo igualzinho. Você fala, meu Deus, como eu tenho que me preocupar de ser o Exato. reflexo. E hoje eu percebo o quanto a nossa infância molda o nosso futuro. E aí, o que eu chego para ela sempre? Se a gente vai acordar ela, eu chego no ouvido dela e falo, você é poderosa, você é linda, você é delicada, você é mulher. Uau. É lindo. É Gente, verdade. é lindo de ver o cuidado que vocês têm. Uma vez eu lembro que você me falou assim, Ui. que... Olha, que você falou assim, não, eu quero, na hora que eu tiver com a minha filha, eu quero estar presente para ela. É isso. Aquele momento para ela. E eu achei isso incrível, porque muitas vezes a gente nós não temos filhos, né? Sim. Mas a gente acaba vendo alguns comportamentos e a gente identifica, né? O quanto você é carinhoso, o quanto você é prestativo com a Yasmine. E entender, Yasmine é muito resiliente, forte, porque ela é assim, ó. Tá na hora de trocar a chavinha. Sou mãe agora. Tá na hora de trocar a chavinha. Sou esposa agora. Tá na hora de trocar a chavinha. muito Sou louco, empreendedora velho. Sou agora. empreendedora. Ser mulher não é fácil, não. Não é pô, fácil. né? A gente tem que batalhar, E ralar você o conseguir dobro. externalizar, né? Tudo que ele externalizou aqui, não é qualquer homem que Que também faz isso. consegue exato. colocar pra fora assim, né? Então Eu acho que, tipo... Eu acho que... Eu falo que peguei uma criança... Que era Na planta, né, na minha filha? planta mesmo, Antes do tipo, lançamento. tudo, assim. Ele sempre não me surpreendeu, né? Mas, tipo assim, eu sempre admirei ele como ser humano. Ele é uma pessoa que sempre preza muito pelo bem-estar das pessoas, dele. Sempre cuidou muito de todo mundo. Ele sempre, às vezes, eu tô muito estressada e tô ali... querendo, tipo, desabafando com ele, porque eu não sou uma pessoa de reclamar, mas na hora que eu estouro, eu já tipo, eu tô no meu limite, ele vem, não enxerga desse lado, vamos enxergar por esse lado aqui, que é mais tranquilo, que, tipo, então, e aí, isso nele tá cada dia ainda melhor, sabe, assim, ele já me auxiliava nisso, porque quando que a gente tá estressado, a gente não, parece que tampa tudo, né, e ele não, ele sempre vem, calma, vamos olhar pelo outro lado, vamos pensar, vamos se botar no lugar da pessoa, por que aconteceu isso, por que não sei o quê. Então, assim, fica leve, fica mais leve, ele ajuda a deixar as coisas leves. Porque a ansiedade ela faz parte da nossa sociedade e é comum, ok. Só que a partir do momento que a gente dá conta de olhar qualquer situação que seja e ver os múltiplos lados dessa situação, você começa a levar uma vida muito mais leve, porque em vez de você ficar pensando e às vezes até ficar ruminando aquele pensamento negativo, aquela coisa, tá, cara, vamos pensar por esse lado aqui, vamos pensar pelo lado positivo, o que isso aqui pode trazer para mim? Por mais que eu me lenhei em alguma situação, eu trato como uma coisa positiva, porque aquilo ali traz para mim algum aprendizado. Um aprendizado. Né? E o aprendizado é extremamente positivo, então esse é o ponto. Sem dúvidas. Todas as respostas dadas com muita clareza. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Só tenho a agradecer vocês terem parado a agenda, que a gente sabe que é bem corrida, é bem concorrida. O tempo de vocês vale dinheiro, mas não é só sobre dinheiro. Eu acredito que esse é um momento que
a gente consegue ceder um pouco do que a gente está fazendo, porque a gente também deixa as nossas coisas, mas Sim. para poder agregar talvez na vida de outras pessoas, porque a gente sabe que quando a gente chega lá no topo, né, e não só no topo, mas o objetivo sempre é transbordar, né? Então agradeço de verdade por vocês terem parado tudo, vindo até aqui, participado com a gente. É uma honra ter vocês como cliente, como amigos, né? E espero que... tinha uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, é como que vocês veem o Instituto nos próximos anos, mas quem sabe a gente não faz um episódio 2 aí, porque é muita coisa pra gente falar. E desejo muito sucesso nesses próximos anos da clínica, né? E eu não tenho dúvida que não vai dar ré esse foguete como o do Elon Musk. Vai ser, Não. só pra cima. Vamos pra cima. Gente, muito obrigada por terem vindo. Foi muito que especial para nós. E a Gracinha. gente se vê na próxima, porque vai ter próxima, né? Exato. Por favor, nos convidem, a gente vem. Só queria deixar um recado aqui, ó. Você que acompanhou o podcast viu que em vários momentos apareceu aí um QR Code com a propaganda, né? Com o anúncio de um dos nossos patrocinadores, que é a PMK Digital, que inclusive é a nossa empresa de assessoria para profissionais da saúde. Então, se você é um profissional da saúde, procura uma empresa para te ajudar, te orientar em todo esse processo de captação de paciente, de posicionamento, falar com secretária. Entre em contato para que você possa saber mais. E foi uma honra estar com vocês aqui. Já rodei mais de 20 empresas de marketing e a única que eu parei mais de um ano foi a empresa deles, tá? Então, Olha que fica honra. a dica aí pra vocês que já rodaram um monte de empresas de marketing, vai que é certo, hein? Olha que lindo. Isso é Muito uma obrigada. honra. Então é É isso. isso. E a gente agradece vocês. Até a pelo próxima. convite. Obrigado. Obrigada. É isso. Certo?